E aí, igreja, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast. Hoje eu trouxe um convidado, assim, mais especial, acredito que todos vocês vão gostar. E ele é o nosso querido Pastor Giovanni. Seja bem-vindo, pastor, é muito bom ter você aqui, muito bom poder puxar um pouco da experiência do senhor, né? Vou te fazer várias perguntas, então, assim, estou muito feliz que o senhor aceitou participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Também fiquei muito feliz de receber o convite. Ai, amém. Pastor, eu queria começar tentando entender mais um pouco da sua história. O senhor sempre foi cristão? Ou o senhor converteu na juventude? Como é que foi, assim, sua caminhada? Quando eu era criança, a minha mãe, ela bebia e fumava. E aquilo me incomodava bastante. E aí eu fiquei observando os crentes. E eu percebi que os crentes, todo crente, quando eu era criança que estava próximo de mim, tinha testemunho. Não bebia, não fumava. Então aquilo para mim já me impactava muito. Porque eu via que os Você crentes não eram gostava, diferentes. você não É, gostava de... e eu não gostava Aham. de ver minha mãe bebendo e fumando. Que ela ainda não tinha aceitado Jesus. Então, tipo, volto por 5, 6 anos e comecei a observar três religiões, vamos dizer assim, né? Que na época eu via as diferenças, o Uhum. católico, o espírita e quem era crente, evangélico. Então eu via que o católico, ele tinha que. Eu pensava, falava assim, nossa, o católico, ele tem que orar por um tanto de santos, Santos Pedidos, Santo Antônio, Santo. Então, na hora que ele estiver passando um apuro e ele tiver que orar, porque na minha cabeça era orar, né? Ou rezar, e se ele não lembrar qual é o santo, aí ele vai pedir para Maria pedir para Jesus. Jesus. Aham. É. E aí, eu falo, não, o crente é muito mais inteligente, porque o crente fala direto com Deus. Então, eu não tinha uma questão de, na minha cabeça, eu não estava desonrando ó, Maria. Eu Uhum. estava chegando direto em Deus. E podia fazer. Então, se o crente podia chegar direto em Deus sem precisar por essa lista toda, eu achava isso extraordinário. Falar, o crente é mais inteligente. Então, o crente já ganhava minha atenção pelo testemunho. E aí, quando vinha a questão de ele fala diretamente com Deus, então eu falo assim, eu quero ser crente. Então, eu já começava a me comportar igual o crente. Eu falava assim, eu quero ser igual o crente. Então, eu olhava para o crente e o espírita tinha um testemunho de caridade, que eles faziam caridade diferente, que às vezes o Sim, crente deixava um pouco a sim. desejar, o católico também, mas no final, quando você olhava para ele, ele parecia um católico melhorado, porque ele também fumava, ele também bebia. Entendi. Então, para mim, o testemunho do crente na minha volta fez eu começar a me tornar crente, porque ali eu comecei a falar, não, eu vou falar direto com Deus, e comecei a copiar o que os crentes faziam, já com 5 para 6 anos. E aí, quando a minha mãe aceitou Jesus e ela ficou crente, eu fiquei muito feliz, que eu pensei, crente não fuma, não bebe, minha mãe Aham. vai parar de fumar e beber. E foi o que aconteceu. Glória a Deus. Foi rápida essa, essa transformação dela ou Não, teve um foi rápido. processo Na bebida foi de uma vez, foi assim, tipo, desse aceitou dia? hoje e parou. O Isso. cigarro, ela passou por um processo de 1 para 2 meses no máximo. Ela ainda foi reduzindo, e aí um dia alguém chamou a atenção e falou: Você não é crente? Crente não fuma, não. Aí esse Uhum. confronto com ela foi a libertação. A partir daquele dia que ela foi confrontada dessa forma, ela sentiu que estava envergonhando o Sim. evangelho e aí ela parou de fumar. E aí, desde então, minha mãe parou de fumar e beber, que para mim foi sensacional. A vitória, né? Não, bom Graças a Deus. demais. Antes de ser crente, assim, né? Aham. Frequentar a igreja, Deus já estava te dando já Eu considero que vitória. eu nasci para ser crente. Eu nasci sem, não gostando de bebida e cigarro, nenhum tipo de Uhum. vício. E, já tinha essa graça que Deus me deu de poder observar e tomar uma decisão por aquilo que eu via que era melhor. Uhum. Tive a graça de ter crentes perto de mim que davam bons testemunhos, então eu acabei me tornando um crente que eu percebi o seguinte: a gente prega muito mais sem palavras, porque eu não lembro o nome das pessoas, não lembro o nome, eu não consigo lembrar a fisionomia, mas eu não consigo esquecer o testemunho. Os crentes que estavam perto de mim quando eu era criança eram crentes que eu pensava, esses aí são diferentes, esses aí fazem diferença. Então eu cresci me tornando esse crente que, para ser crente, tem que fazer a diferença. Não pela vestimenta, né? Sim. Igual às vezes os crentes são, alguns são exagerados, mas pelo caráter, pela postura, pela disciplina e por não parecer com o mundo. Então eu cresci com essa característica. Isso veio desde mim, desde Desde então, né? criança. É porque foi o que me atraiu. Sim. Me atraiu foi a diferença. O crente faz a diferença, ele é diferente.
Muito importante nessa questão do testemunho. E disso aí você já começou a frequentar a igreja com sua mãe? Isso, aí minha mãe começou a ir pra igreja, como era criança, eu sempre gostei muito eu sempre gostei muito da palavra e sempre gostei muito do louvor, dos Dos dois. dois. Dos dois, é. Eu gostava do louvor porque a família, minha família, os meus tios, meu avô tocava cavaquinho, a família toda tem um talento de tocar violão, de cantar, todo mundo toca, canta, tipo aquela coisa. Então, quem não toca, canta, todo mundo. Tem alguma ligação, né, com Isso, com música? música. Aham. Então, eu já gostava da música, já tava, tipo, né, no sangue. Mas eu gostava também muito da palavra. Então, quando eu era criança, a minha mãe ia numa igreja pentecostal, que essa igreja era uma fusão da Deus e Amor com a Assembleia de Deus, a doutrina. Era bem Aham. rígida. É. E, e eu ia na Assembleia de Deus sozinho, na escola dominical. Isso você tinha o quê? Uns 10 anos? Não, tinha 8 para 8? 8 anos. Nossa, Devia ter novinho. 8, 9 anos. Ia sozinho, né? Na Assembleia Muito de novo. Deus. Sozinho. E ela nem sabia onde que era a igreja, tipo assim, eles só viam eu saindo e chegando. Aham. E aí eu Nossa. ficava lá, foi quando eu aprendi, lá tinha uns desafios, aí eu aprendi a falar de Gênesis e Apocalipse, Gênesis, Êxodo, Levítico, Josué, Juízo, com 8 anos de 8 idade. anos. Sem música, que hoje tem para as crianças, né? É, hoje eu Que lembro da facilita. musiquinha. Na minha época eu criei, tipo assim, até quando eu respiro. Então, tipo assim, Deuteronômio, respira, Josué, Juízo, Ruth, 1 Samuel, entendeu? 1 Samuel, Aham. 2 Samuel. E aí respiro. E aí eu Foi aprendi, eu sempre aprendendo. amei a palavra também. Entendeu? Que bênção. Sabia a palavra, era muito gostoso. Gostava de ler a Bíblia já. Na verdade, como era É, criança, não, folhear, né? não era tanto ler porque a gente recebia de alguém. Mas Uhum. eu tinha uma coisa comigo até hoje eu tenho isso também como princípio. Eu já fiz aqui na igreja uma vez sobre uma pergunta. Gente, mostra pra mim o tamanho da sua Bíblia. Aí a galera fica doida, né? Quem gosta de andar As com Bíblias a Bíblia grandonas. grande. E uma coisa que eu percebi é que quanto menor é o crente em estatura, maior é a Bíblia dele. Pode reparar, não sei coincidência. Os crentes mais baixinhos, as Imagina. Bíblias maiores, Grande. vai dar todo mundo com aquele orgulho levantando a Bíblia. E aí eu falei assim: agora coloca a Bíblia aí no banco e mostra pra mim, assim, qual seria o volume que você tem da palavra. Isso. Aí tinha gente que colocava, assim, né, do tamanho da Bíblia, igual ou até maior. É maior que a Aí eu Bíblia. falei: tá bom. Agora mostra pra mim o que você sabe dela, se tirar ela toda, que você realmente absorveu dela. Aí já diminuía. Aí eu falei, agora mostra pra mim o que você pratica dentro do que você absorveu. É. Então eu tenho essa coisa, eu não. Muita gente lê a Bíblia 30 vezes, 20, 40 e não sabe muita coisa, por quê? Porque ela não absorve, entendeu? Você perguntar quantas vezes você já leu a Bíblia, eu vou falar uma só. E mesmo assim, não com essa dinâmica, essa pressa que a pessoa, todo ano eu Uhum. tenho que ler a Ler Bíblia a Bíblia. toda, como se fosse uma meta cristã. É, aí a pessoa meio que trata a Bíblia como um livro normal, né? E Tipo assim, isso. vai lendo, mas não para ali É para bom ter entender isso. a palavra, É né? muito bom ter disciplina de ler a Bíblia toda. Eu não estou Sim, aqui, né, confrontando isso. Eu estou dizendo que uma coisa que eu faço é o seguinte: não é a quantidade do que você lê, é o quanto você absorve e o quanto você pratica do que absorve. concordo. É o que faz a diferença. Sim. Então, eu tenho essa coisa comigo de eu absorvo uma palavra, eu prego. Aí a semana inteira eu vou orando aquela palavra para absorver, para ela entrar dentro de mim. Eu não esqueço mais. Porque não é memória mais, é porque eu tô buscando praticar Praticar, né? Viver isso. aquilo de E aí quando eu verdade. sou confrontado com alguma coisa que eu vejo, que eu falo, opa, vou voltar de novo aqui o exercício. Então isso faz diferença. Por exemplo, tem muita gente que fala, nossa, você sabe muito da Bíblia. Mas não é, é sobre o absorver e o Uhum. exercício de buscar praticar o que absorve. Que isso Entendi. faz a diferença. Entendeu? Conheço gente que já leu a Bíblia muito mais vezes que eu e sabe muito menos. Por Uhum. quê? Lê não absorve. E às vezes faz uma coisa que também ler a Bíblia, mas na hora que tá lendo, a meta de ler a Bíblia é tão, sei lá, que parece ser tão importante para a pessoa Uhum. que ela muda as palavras até que tá lendo. Vou dar um exemplo. Tipo, lendo rápido? Como se Não, fosse tem uma isso? palavra lá, em vez dela ler a palavra que está escrita, ela lê a palavra que ela absorveu. Por isso que eu falo Sim. sobre o absorver. Em Apocalipse fala assim, ó, tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Se você pegar a maioria das pessoas, elas não usam essa palavra. Elas vão falar, tenho contra ti que perder seu primeiro amor. Mas É, não tem essa palavra perder. é abandonar. É abandonar. Essa palavra perder foi uma palavra que nós absorvemos do que foi pregado no decorrer dos anos. Que nós absorvemos sobre perder o primeiro amor.
Mas não tem como perder. Aí quando você absorve a palavra, você fala, peraí, a vida inteira eu ouvi perder. Aí tá vendo a diferença de ler sem meta? Você fala, Aham. não, a vida inteira eu ouvi tem quando eu tive que perder esse primeiro amor. Mas que existe abandonar. E aí você para e pensa, abandonar é diferente de perder. Perder é involuntário. Abandonar é decisão. Eu decido abandonar o que eu quero. Uhum. Perder não. Ninguém sai e fala assim, ah, hoje eu quero perder R$ 100. Ninguém quer perder. Ninguém. É isso. É. E quando você perde, muitas vezes você não tem necessariamente, às vezes, a culpa, porque é involuntário. Uhum. Mas quando você abandona, é 100% você. Então, quando a Bíblia fala, tem quando que abandonaste teu primeiro amor, está dizendo, não foi sem querer, querendo. Foi Escolha. consciente, foi uma escolha. Então, e até porque amor não tem como perder. Se amor é decisão, como eu perco uma decisão? Não se perde decisão. Você modifica, você troca. Você Uhum. substitui por outra. Mas não tem como perder. Então, se amor é decisão, logo eu não tenho como perder o amor. Compreender. Eu tenho como abandonar. E aí, quando você pega aí, você fala, nossa, faz uma diferença, tá vendo? Então, ler a Bíblia e absorver o que ela tá falando, o que a Bíblia tá falando, vai fazer uma diferença na hora de você praticar o princípio. Então, ler ela sem a meta, mas com o objetivo de absorver para praticar, faz a diferença. Coisas também que vem lá da minha raiz, eu acredito, da Assembleia de Deus, Aham. entendeu? É, isso aí é uma coisa que, tipo assim, eu escuto suas pregações e eu falo, meu Deus, como o pastor Giovanni consegue ter essa visão da Bíblia? Porque assim, eu te acho muito inteligente. Que Isso, eu escuto as obrigado. pregações e eu fico, nossa, olha como que ele linkou tal versículo com outro. Nossa, eu acho isso incrível. Então, vem dessa questão de realmente pegar o versículo e viver aquilo, né? Isso, e Não é eu, só, vou ler para estudar para pregação. Vou ler, mas eu vou absorver aquilo que eu tô, né? Vou viver de verdade aquilo que eu tô pregando. sim, eu fiz teologia, formei teologia na Isabela Hendricks. Que eu, na época, eu queria fazer teologia que fosse. Eu não queria fazer carisma para não ser Lagoinha. Não queria fazer, porque na época eu não era da Getsemane. Não queria Aham. fazer economia para não ser Getsemane. Eu queria uma teologia que fosse mais livre. Sim, Não fosse sem um denominação, né? sistema, dentro de um Aham. sistema. E aí é lógico que tudo tem um sistema, né? E eu fiz Isabela Hendricks. E lá a gente vê que faz uma faculdade, você vê que eles fazem, parece que você faz, gente, eu vim na faculdade cristã, o curso é cristão, mas parece que eu estou na faculdade que não é cristã. Então Mas foi um por que desafio isso? para mim. Por causa das pessoas ou o ensino Não, por mesmo? causa do O ensino, ensino. porque lá é. E eu lembro uma frase que o professor falava assim: ó, cada um tem o que merece. Se você absorveu aquele conteúdo, se você acreditou nele, é o que você merece. Então, ele era o professor falando isso, então eu vou te ensinar. Você vai Aham. absorver, mas vai absorver o que você merece. Eu lembro uma vez que tinha um exercício, e esse exercício era sobre o exercício de você fazer, pegar todo o texto, sabe, e esmiuçar o texto inteiro. Então, o que que acontece? Os meus colegas tinham um programa, eu acho que na época, não tenho certeza, que eu chamava Bible Word, Work. É a Bíblia, né? O mundo da Bíblia, Aham. alguma coisa assim. Só que esse programa, ele era em inglês. Então, eu não sei nada, nem português eu sei direito. Só que ele, que ele fazia? Ele pegava aquele texto, você colocava o texto, ele te falava o que aquele texto queria falar, qual era o recorte daquele texto, quantas palavras daquele texto apareciam na Bíblia inteira. Então, assim, era, pensa num programa que te dá um mastigado, do mastigado, Uhum. do mastigado, você entende? E ele te dava a importância, as palavras, tipo assim, que linkava aquela palavra que aparecia quantas vezes, em quais contextos, textos e contextos que elas apareciam. Então, tipo assim, era um negócio Nossa. fantástico para os alunos que tinha e sabia inglês. Era sobrenatural, tipo isso. E eu simples, né? E sempre tive essa coisa de acreditar que a Bíblia que chegou na minha mão, por exemplo, no português, ela é suficiente. Até nisso eu acredito. Eu acredito na suficiência da Bíblia, não só na Bíblia em si, mas até na condição que ela veio para mim, por exemplo, no português. Entendi. Sem ser, os originais. Não. Chegou para mim isso É vai ser o suficiente. suficiente. Isso. Aí fizemos um trabalho, e nesse trabalho, cada um ia fazer uma parte. E tem tinha uma parte do trabalho que era você ler o texto todo e sintetizar o texto em uma frase, que seria o mesmo que você fazer o que tem na Bíblia, que é aquela parte em negrito, Sim, como se fossem os títulos, né? chamado de epígrafe, né? Aham. Que é como se fossem os títulos que tem a parábola do o bom samaritano. Isso. Só que, por exemplo, quando você lê, não existe essa expressão o bom samaritano.
só samaritano. Uhum. Mas quando a pessoa leu, ela colocou o bom samaritano. Ela deu um adjetivo pro samaritano. Então ela sintetizou toda a história ali, Entendi. colocando esse adjetivo, o bom samaritano, mesmo não tendo, que também é outra cilada que as pessoas caem. Elas leem a epígrafe e aí elas colocam dentro do texto a epígrafe que tá, que não é do texto, foi dada por alguém, Uhum. colocou, e aí elas colocam dentro da Bíblia, ou seja, Uhum. dentro do texto da Bíblia. E é onde que, às vezes, acaba gerando outros pensamentos, outras coisas. E eles fizeram, me deram essa parte. Mas me deram, tipo assim, quer um trabalho em grupo? Você não vai conseguir mesmo, sabe aquela coisa? E eu pensei, nossa, é difícil demais, é muito difícil, porque tipo assim, você tem que fazer, e o que você escolher tem que estar próximo, a Bíblia tem que estar muito, muito próximo. E você não pode colar da Bíblia, entendeu? Não podia Uhum. colar de outra Bíblia, nada. Você tinha que fazer uma frase que sintetizava tudo. E aí eu li o texto, se não me falha a memória, umas 20 vezes. Eu fui lendo, Imagino. lendo, relia, Nossa, só o texto, devagarzinho, lendo, eu ia ficar relia, dias. lendo, relendo, lendo, relendo. Eu fiz a frase. Fiz a frase e mandei pro grupo. Falei, ó, eu sei, eu falei assim, ó, eu sei que vocês têm um programa e que vocês podem fazer isso através do programa. E eu sei também que eu sou do grupo, talvez a pessoa mais improvável de vocês acreditarem. Até porque as pessoas que estavam no meu grupo, elas tinham duas, três faculdades já. Eu era a Nossa. primeira. Apesar de ter Uhum. tentado outros cursos, eu só começava um semestre ou tal, administração, RH e tal, mas não ia para frente, né? É tudo fugindo do chamado. E aí eu fui fiz a frase, falei, mas é isso aqui, eu tenho certeza que é isso. Pode colocar. Mandei para eles, eles não colocaram. Não. Não colocaram o que eu falei, decidi lá colocar outra coisa. E aí o professor corrigiu o trabalho na sala. E aí o professor vai e fala exatamente a frase que eu tinha falado. Nossa. Todo mundo do meu grupo olhou para mim, tipo, perdoa, nós não acreditamos em você, você estava certo. Então, eu creio muito nisso, sabe? De ler a Bíblia em si mesmo, ler ela, ler de novo, ler pausado, ora, para às vezes esvaziar tudo que a gente tem Sim. do dia a dia, ler de novo, torna a orar, ler de novo, e aí vem. Entendeu? É, eu gosto muito de ler a Bíblia pela manhã. Talvez pode ser até por isso, porque a cabeça da gente tá limpa, né? Porque no final do dia, você às vezes teve um dia não muito bom e você acaba trazendo as coisas ruins do dia pra passagem bíblica. Às vezes você não consegue nem focar no que você tá lendo. Então, assim, eu gosto muito de ler de manhã, que aí acorda, já tá tranquilo, lê a Bíblia ali e já começa o dia bem. Graças a Deus, eu acho que é o melhor horário, assim, que tem pra ler. É, vamos continuar do questão da sua conversão, né? Que a gente deu Ah, uma sim. voltinha. É. Aí você ficou nessa Fi- igreja das Fiquei salinhas lá, indo, né? isso, até o Que tempo você que eu ia? consegui ir, que como a vida inteira minha mãe morou de aluguel, a gente morou de aluguel, então ficava, vamos supor, 3 anos no lugar, 4 anos, mas mudava. Aí voltava pro mesmo endereço, eu mudava para próximo. Essa questão de mudar sempre, eu já morei em vários bairros, Nossa. por causa disso. Então, e às vezes ia mudando a rotina. É onde que às vezes a gente vai tendo o distanciamento, né? Porque aí eu morava num bairro que não tinha mais aquela igreja da Assembleia de Deus, de eu ir de manhã sozinho, e a Uhum. Pentecostal de eu ir. E também ficava distante para minha mãe ir e levar meus 4 irmãos, que no final a gente acabou se tornando 5 filhos. E aí eu acabava ficando em casa com meus irmãos. Cuidando dos irmãos. Chegou uma época que a gente fazia culto, pegava cabo de vassoura, rodo, panela, fazia bateria, Fazer sério. culto em casa, O né? culto em casa Isso aí. profetizava um pro outro, falava que um dia ia pregar, que as pessoas iam ouvir a gente, você profetizava. Mas puro, sabe? Não. Sim. Quem olhava pra cena pensava, são crianças brincando. Mas se as pessoas olhassem pra dentro de nós, na nossa cabeça, não era Não era. brincadeira. Era sério, pra nós era Isso é sério. verdade. E era sério mesmo. E hoje, tipo assim, passou os anos, depois eu comecei a aprender a tocar violão, um pouquinho, e aí o pouquinho que eu aprendi, eu peguei meus irmãos e comecei a ensinar. Eu ensinei meus irmãos tudo. Ler, E são todos escrever, mais novos? sou mais velho. Então eu ensinei todos meus irmãos a ler e escrever, eu ensinei eles a tocar, eu ensinei a cantar, tocar e cantar junto, ensinei a andar de moto, ensinei a andar de carro, ajudei eles a tirar carteira, tudo. Eu acho que isso deu certo ou errado, né? Que a gente não ensina só certo. Sim. Então, como mais velho, eu acabei Passou ensinando tudo tudo pra pra eles. eles. Passei tudo. E eu me sentia realizado de ver, tipo,
que eles estavam crescendo, absorvendo coisas que eu demorei para conseguir, e eles foram conseguindo já cedo, Aham. já novinho, né? 9 anos, o meu irmão já tocava. Nossa, novo mesmo. Com 9 anos, o meu irmão, antes do caçula, já tocava. E o outro com 7 já estava tocando. O caçula, com 7 anos, já Nossa, estava o sabendo. bracinho ficar apertadinho assim no É. violão, né? Esse Hoje vai eu ser olho bom. assim para trás, eu vejo que até nisso Deus me preparou para me tornar um pastor, porque eu fui irmão mais velho de 5 irmãos. Com 7 eu lavava a fralda de um. Aí com 8 eu pensei, vou Nossa. aposentar. Ajudava a lavar a fralda da minha irmã. Aí com 9 para 10 falei, agora vai acabar. Aí a fralda do outro. Aí quando foi de 12 para 13, sei lá, 14, 10, alguma coisa assim, aí veio o caçula. 11 anos, quer dizer, 11 anos veio o caçula. Quando o caçula veio, eu falei, ah, graças a Deus, aí veio a fralda É a fralda descartável, tinha a fralda descartável. descartável, velho. Mas eu ajudei tudo, fazer Aí veio mamadeira, a folga. fazer. E aquilo foi me ajudou. Hoje, quando a gente vive, a gente acha ruim de viver. Mas eu olho para trás hoje, eu agradeço muito a Deus. Por exemplo, meu sogro já foi embora, mas antes dele ir embora, ele quebrou o fêmur. Ele quebrou o fêmur, eu dava banho nele. Quando ele fazia as necessidades, eu ajudava a dar banho, ajudava a limpar. Só que eu não tinha nojo nenhum. Por quê? Porque lá desde criança eu já fazia isso. Já foi construído, E né? isso, então eu vi que até que muita gente não acredita nisso, mas eu acredito. Quando a Bíblia fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Cooperar não significa resolver tudo. Uma pessoa pode cooperar comigo, mas a cooperação dela, aquela ajuda, não resolve tudo. Mas aquela ajuda é que me faz ver a graça de Deus no meio do caos. Então as pessoas interpretam às vezes a Bíblia tipo assim, todas as coisas cooperam para o bem do que ama a Deus, como se tudo fosse ser bom. Bom, Não é isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, significa a graça sempre vai ser revelada no meio do caos. Sempre vai ter uma revelação da graça, mesmo em meio do caos. Dependente. E sempre vai ter uma expressão da graça, mesmo também diante do que está perfeito. Entendeu? Que a graça, ela não se manifesta só no caos, ela se manifesta também quando está tudo bom. essa versão aí nunca tinha E pra você refletido, ver não, que. mas é verdade. Então, foi isso. Aí, quando adolescente, aí a gente não foi morando em outros lugares, aí foi distanciando da igreja, eu não ia pra igreja, entendeu? E aí, com volta de 15 para 16 anos que eu pude batizar. Que aí eu falei com a minha mãe, não, eu quero estar indo na igreja e tal. E aí eu batizei, e foi a partir daí que eu comecei a realmente, vamos dizer assim, abre aspas, começar a me sentir crente. Aham, Mais, né? Que eu consegui batizar. Que é a nossa declaração pública de fé, o sim. batismo, foi com 16 anos. E aí eu morava no Floramar, de segunda a sexta eu ficava em casa, aí na sexta eu andava a pé no Floramar até no bairro P, na casa do meu tio, dormia lá, sexta, sábado, domingo, e na segunda-feira de manhã cedinho eu acordava e ia a pé também de novo, para voltar só para ter o final de semana na igreja. Na igreja. Passar sexta, sábado e domingo e nos cultos. Aí você ia na igreja dele. Na igreja que eu era quando eu era criança. Ah, você voltava pra outra. Isso, para aquela igreja. Não a Assembleia de Nossa. Deus, mas para Aham, aquela igreja lá atrás, rígida, lembra? Aquela aham. igreja. Para a mesma igreja eu voltei, batizei nela. Que bênção. É. Glória a Deus. Aí lá que eu fiquei jovem, lá que fui batizado com o Espírito Santo. Essa igreja. Bênção. Você foi batizado também logo em seguida do batismo nas águas? Ou Não, demorou. teve, Meu teve ali batismo um com o Espírito Santo processo também? Aqui é um tudo é negócio processo. muito Tudo é legal. É processo. um testemunho legal que eu levei meu primo para a igreja e eu cantava para ele Além do Rio Azul desde os 9 anos de idade. Voz da Verdade. E ele apaixonou com esse menino. Então, quando ele tava mal, ele fala, eu tenho um apelido de infância que é Pim. Só ele me chama assim, ele e a tia dele. E aí ele falou, Pim, canta pra mim Além do Rio Azul. Aí eu cantava. Eu fui percebendo que aquele louvor impactava ele. Quando a Aham. gente cresceu, e aí eu batizei, porque foi a hora que eu batizei que eu podia falar que eu era crente mesmo, né? Uhum. Eu fui e chamei ele pra ir pra igreja. Já tava com 16, 17 anos. Aí chamei ele pra igreja. Falei, vamos lá, tem umas meninas lá, vai que você gosta de uma gosta de você. Algum, né? Você convida a pessoa pra igreja com algum atrativo, mas quem faz a obra é Deus, né? É. E aí ele foi. E eu já era batizado, já tinha uniforme, que era, essa igreja copiava Deus é a mãe, a Assembleia de Deus, né? Então os jovens tudo tinha uniforme, aquela coisa toda. A gente parecia, Organizadinho, eu né? sei, era Aham. igrejinha de pobre, mas parecia todo mundo rico. Que tinha que andar com aquelas roupas. A gente não sabe nem explicar como que a gente conseguiu dinheiro para andar com roupa de alfaiataria, com roupa, sabe? Tipo assim, é um Andava negócio. bem arrumado, né? Uniforme, balas, um negócio de televisão da época. E aí eu levei pra igreja, eu tô lá.
E tinha as partes do jogo, né, na Assembleia de Deus, já viu que o jogo sempre tá separado? Sim. Numa Tem, lateral, tem os assim, blocos isso. aqui, outros Lá nessa aqui. igreja tinha assim também. Isso. Aí a gente tá lá assim, de repente, no momento ali do louvor e tal, meu primo foi batizar com o Espírito Santo e falou em língua e tudo. E nem tinha aceitado Jesus ainda. Ih, aí você deu No um culto. choque. Sério, na hora que eu vi aquilo ali, eu olhei pro céu assim, falei, ô Jesus, eu tô feliz por eles, mas eu tô triste. Porque eu tô aqui já tem um tempão, tô buscando se eu batizar com o Espírito Santo, nem crente é, se eu batizou com o Você Espírito batizou Santo. ele. E só que depois que acabou o culto, ele falou comigo, que na hora que ele viu aquilo tudo, que ele estava assistindo a igreja, ele fechou os olhos e falou, Deus, se tudo que eu tô vendo aqui é verdade, eu abro meu coração para viver e sentir. E ele saiu daquele culto e aceitou Jesus, naquele dia. Ou seja, ele foi batizado com o Espírito Santo e aceitou Aceitou Jesus Jesus. em seguida. Foi, não, Nó uma forte. experiência forte, né? Nó. E o meu batismo veio depois. Eu lembro que eu tava na casa da minha tia, que eu fui morar com a minha tia para poder voltar a estudar. Porque como eu sou o filho mais velho, faltava muito de aula para ajudar a cuidar dos Os irmãos. irmãos. Isso. Aí com 16 anos, eu fui morar na casa da minha tia para voltar a estudar. E aí, minha tia deu a metade do lote dela para outra parte da família construir, que estava sem aluguel, despejado, e foi morar um tanto de gente na casa dela. Uhum. E o meu tio era pedreiro, estava construindo. E aí cada um ajudando com o material para poder construir. E aí teve um momento lá que o meu tio, mano, falou comigo, não, vem fazer, não sei o que, já tava dando de noite, 6 horas, escurecendo. Aí eu falei, não vou não, porque esse primo meu que tinha se batizado com o Espírito Santo, ele saiu e ele não falou nada. Aí eu ia sair também para tomar banho, e ele falou, não, vem me ajudar. Aí eu fui e falei com ele, é só porque eu não tenho pai nem mãe aqui, porque eu tava na casa da minha tia, só na casa da minha tia, né? Não tem pai nem mãe aqui, você tá me tratando desse jeito. Se minha mãe tivesse aqui, o meu pai, duvido que você Você tava ia fazer isso. fazer isso. Ele foi, pegou a massa, sem colher de massa, tacou no meu rosto. E aí, naquela hora, você já olha pra picareta, né? Quem é cerveja, já foi servente aqui, sabe o que eu tô falando. Se você trabalha em obra, você tem que orar. Porque na hora que a ira vem, você vê a marreta, você vê a picareta, você vê a Misericórdia. talhadeira. É um negócio terrível. Você Já vê. pensa aí Não é porque mesmo. o cara usa um instrumento, você quer usar outro, né? E aí eu fui, que deu aquela ira assim, eu fui, né? Que a gente, né, sou crente, né? Deu aquela ira, foi, no. Aí o que que eu fiz? Não fiz nada, eu consegui respirar, que tinha um negócio tipo Hulk, se despertou a ira, depois não voltar, já era. Aí você me ajuda, orando assim, consegui me controlar e sair. E aí isso foi numa sexta-feira. Mas eu fiquei de boa. E aí no domingo, e eu continuo não parando passar com o Espírito Santo. No domingo ele tava na casa do meu tio tio assim, e gritou lá, ô Giovanni, esse cara otário, o cara, ele esqueceu que ele me deu uma amassada na lá, cara, né? Tá com a massa de cimento na minha cara, ele esqueceu. Aqui as chapiscas assim. O cara esqueceu e tá me chamando como se nada tivesse acontecido. Na hora eu ouvi Deus falar comigo. Você tá com raiva? Falei, não. Você já liberou o perdão? Eu falei, sim. Mas ele não pediu perdão. Ele falou, mas você já liberou? Eu falei, já. Então não precisa ele pedir, não. Aí aquilo me deu um, tipo assim. Porque eu não tava orando. Eu tava falando meu pensamento comigo. Tipo, esse cara, tipo, esqueceu. E aí, de repente, Deus fala comigo. Escuta a voz nítida conversa comigo. Assim, eu achei aquilo assustador, sabe? Tipo assim, na hora eu não vou falar com você que eu entendi como a voz deu, mas assim, assustador, tipo, como eu poderia responder eu mesmo, né? Tipo, Aham. aí eu falei, é verdade. Eu fui com ele. E aí ele falou, estamos indo fazer uma visita ali na casa da minha irmã, um culto no lar lá, que vão com a gente? Aí eu fui. Aí lá no culto desse culto no lar começou a cantar os hinos, os corinhos de fogo, eu fui batizar com o Espírito Santo. Olha que bênção. Isso, então a experiência para mim do batismo com o Espírito Santo, ela vem sobre o quê? A experiência da liberação do perdão. Perdão. Ou seja, muita gente busca muita coisa espiritual e não recebe por quê? Porque precisa de uma liberação de perdão. E às vezes não é sobre o que ela cometeu, mas o que cometeram com ela. E às vezes ela já até liberou o perdão, mas ela tá tão presa ao outro chegar e falar, me perdoa, entendeu? É. E aí é legal que quando a gente vive essas experiências, ressignifica a gente ver a Bíblia. Por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus Isso. nunca disse, Pedro, eu te perdoo. É verdade. Nunca disse. Você está Verdade. perdoado. Você me feriu Uhum. e você está perdoado. Nunca disse. Então, olha que interessante isso. Então, tem muita gente presa sobre essa questão de ouvir a palavra me Me perdoa, perdoa. que ela não libera o perdão. E quando a gente libera o perdão, a gente não cobra do outro que o outro peça perdão. É verdade. Porque Jesus nunca disse para perder, eu te perdoo, mas perdoou. Porque na cruz ele perdoa a todos, Pai, perdoa porque eles não sabem. Lá estava Pedro nesse perdão.
Até nem faria sentido ele voltar e falar, Pedro, e aí, vai pedir perdão ou não vai? Mas não já perdoou na cruz? Na cruz o pecado de Pedro também estava lá. Então Jesus nunca disse para Pedro, eu te perdoo, mas perdoou. E Pedro também nunca disse para Jesus, Jesus me perdoa. Que é outra coisa que a gente às vezes também pensa que eu não vou receber o perdão se eu não pedir perdão. Aí a gente, aí como é que resolve isso? Jesus diz, Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Não existe melhor maneira de perdoar do que entregar o que a gente mais ama pro ofensor. Quando a gente entrega o que a gente mais ama pro ofensor, a gente está dizendo, eu te perdoo. Olha que interessante. A visão minha sobre a experiência do batismo do Espírito Santo me faz olhar para a Bíblia e ter essa interpretação que eu nunca vi ninguém falar. Uhum. Né? Ninguém fazia essa frase. Jesus nunca disse eu te perdoo para Pedro. Porque nunca houve necessidade. Né? E mostrar pra gente que nem tudo precisa pedir perdão ou liberar perdão. Basta ter o comportamento de quem quer o perdão e de quem libera o perdão. Então, como é que é? Jesus disse para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Vou te entregar o que é mais valioso. Então, se Pedro quer realmente mostrar que é o perdão de Deus, o que ele vai fazer? Cuidado que é precioso com zelo. E aí, com isso, um dia eu tava lendo a Bíblia e vi coisas que, tipo assim, às vezes eu vejo coisas que eu falo, não, nunca vi ninguém falar isso. E tá no texto. Mas às vezes a experiência nossa vai nos ajudando também. Sim. Tem um texto de Gênesis. Um dia eu falei até com o pastor Jorge. Falei, pastor Jorge, você sabia que o Potifar pediu perdão para José? Não é, olha, quando eu faço a frase, Potifar, o cara Uhum. que a mulher dele quis ficar com José. E José foi para prisão por causa disso. Isso. Então, aí eu te faço a pergunta: você sabe que Potifar pediu perdão para José? Não sabia. Isso, e o pastor Jorge falou a Sabia. mesma coisa comigo. Falou, de onde você tirou isso, menino? Ele fala assim comigo, né? De onde você tirou isso, menino? Eu falei, da Bíblia, pastor. Ele, onde que tá? Aí eu falo, tá em Gênesis, na história. Olha que interessante, quando o faraó disse o faraó chama o capitão da guarda. Quem era o capitão da guarda? O Potifar. E o texto diz assim, faraó chamou o capitão da guarda e disse, guarde o copeiro e o padeiro até o que eu saiba, porque eles me ofenderam, até que eu saiba o que fazer com eles. Guarde na prisão do capitão da guarda. Que na casa, aí o texto fala, na casa onde estava preso José. Ou seja, era o Potifar. É porque quando tem a conversa do capitão da guarda, que é o Potifar, não fala o nome. Ele conversa com ele pelo título, pela autoridade, a patente. Ele não fala o nome, ele fala a patente. Então, o capitão da guarda vai lá e guarda esses dois aqui na sua prisão. E o texto diz, e ele guardou no mesmo lugar onde estava José. E quando você pega Gênesis 37, quando vai apresentar o Potifar, fala que José foi vendido ao capitão da guarda, o eunuco de Faraó Potifar. Está escrito em Gênesis 37. Então você descobre que era o Potifar, o capitão da guarda, o chefe que prendeu os dois. Então, ele chega para José e fala assim, cuida deles para mim. Olha que interessante. Era para ele falar com o carcereiro mor. Porque o carcereiro mor era o responsável. Só que ao invés dele falar com o carcereiro mor, que está prendendo os dois, ele fala com o prisioneiro José. Isso. E ali está acontecendo várias coisas. Primeira coisa que está acontecendo, a promoção, que era só por desvio de função, ou seja, José chegou como prisioneiro, virou o chefe da prisão, né? Guarda da prisão lá. Ó. E o cara passou para ele achar, passou tudo. Então a primeira coisa que está acontecendo é quando ele deixa de ir no carcereiro mor e vai em José, ele está dizendo, eu reconheço a promoção que foi feita por Bartos Pano. Eu reconheço a promoção que aconteceu aqui, mas quem tem a autoridade de sancionar sou eu. E aqui eu acho maravilhoso, até libero isso para as pessoas aí. Deus vai fazer você que está trabalhando, uma coisa que é um desvio de função, você faz a função X e ganha Y, Deus vai fazer chegar alguém e falar assim, eu reconheço a sua promoção. Então a primeira coisa é o reconhecimento de que ele era realmente autoridade na prisão, porque ele vai passar os presos para ele. A segunda coisa é que ele fala, cuida deles para mim. José é um prisioneiro, mas agora ele está sendo reconhecido. E o cara diz, cuida para mim. Só que, cuidar do copeiro e do padeiro, vamos supor, José tem a chave. Se José deixa eles fugir, ou facilita a fuga, quem morre? Aí todo mundo diz, José. Não. O José pode até morrer, mas quem vai morrer mesmo é o capitão da guarda, porque a ordem foi dada para ele cuidar.
para ele guardar, entendeu? Então, para o faraó, quem é o responsável da vida do copeiro e do padeiro? O capitão da guarda. Então, o capitão da guarda pega o copeiro e o padeiro, que vale a vida dele, qualquer coisa que acontecer, fuga, qualquer Uhum. coisa, e coloca nas mãos de quem? De José. Em outras palavras, que ele está dizendo: eu acredito tanto no seu caráter, eu acredito tanto em você, que eu estou colocando a minha vida nas suas mãos. Não existe forma maior, melhor e mais brilhante do que pedir perdão dessa forma. Quando eu coloco a minha vida na mão do outro, que eu feri, eu estou dizendo: me perdoa. E eu quero tanto o seu Verdade. perdão que eu estou colocando a minha vida na sua mão. Você pode agora vingar. Você pode agora fazer o que você quiser. Tá na sua mão. O poder agora Sim. tá na sua É. mão. Você pode me prejudicar ou não. Então, para mim, ali, ele pede perdão. É ali um dia que eu vi isso, Deus falou comigo: filho, todas as pessoas que eu quero fazer grande, que eu quero torná-las poderosas, sempre vão passar pela trilha, o caminho do perdão. Sempre elas terão na mão. Vou dar a elas o direito de vingar, o direito de fazer justiça com as Uhum. próprias mãos. Eu vou dar a elas. E a nobreza que elas revelarem, quando esse direito chegar até a mão delas, vai revelar se elas são dignas de se tornarem pessoas grandes. É que isso revela muito do caráter, né? Sim, Muito do caráter. Que aí a pessoa, eu tô com o poder de me vingar, então é agora que eu acabo com a vida, né? Mas quando a pessoa tá ali de verdade, é cristão de verdade, o intuito dela não é se vingar, né? O caráter dela é igual de Cristo, né? Ela vira outra face e não ataca o outro. Muito, muito boa essa visão. Muito, muito é. profundo isso. É, aí você foi batizado com o Espírito Santo e aí depois continuou Aí jovem continuei jovem. até virar pastor. É, exatamente. E o pastor Até foi, cumprir, né, o que tava foi, já lá foi atrás. relutando, porque eu, igual eu falei, eu fazia faculdade de uma coisa, fazia de outra. A Na sua minha faculdade você juventude. fez antes de ser pastor ou foi depois? Eu fiz assim que eu aceitei, tipo assim, eu falei: Deus, eu aceito a chamada. E na hora que eu entrei na faculdade, aconteceu tudo de uma vez. Ah, então foi Tudo aconteceu novo. de uma vez, é. Tá recente, eu estudei desde 2011, eu acho. 11, 12, 2012. Então, de 2012 pra cá, que eu pastorei, vamos dizer assim, desde 2012. Isso. É, E a vida de pastor? é. Tranquilo, Ah, o cabelo complicado. branco aqui. Acho que o cabelo branco fala por si só. Ainda dou graças a Deus que é branco. É bom que tem cabelo. Tem cabelo, é, é branco. Ó, a gente vai aprendendo, sabe? A gente sofre muito, que a gente erra muito. Inclusive, eu aproveito essa oportunidade para te pedir perdão, que às vezes, como pastor, a gente falha, a gente, principalmente na comunicação com as pessoas que estão próximas. A gente vai falar quem está próximo. Quando um dia eu postei lá no grupo, lá, chamei sua atenção. Na verdade, não era sua, né? Eu chamei de modo geral. Aham. E aí você falou, eu fiquei nervoso, só que eu não vi o grupo que Ah, eu tava verdade. falando. Verdade. É. Ah, E lembrei. aí eu fiquei bravo, nervoso, mas no final eu descobri que eu tava errado, sabe? E aí uma Ah, coisa que eu faço é, tranquilo. eu sempre peço a Deus que me conceda a oportunidade da reparação. Que eu acho que só pedir perdão é pouco, entendeu? Só pedir perdão é Aham. pouco. E aí, por que eu tô aproveitando essa oportunidade? Porque te pedir perdão, já fiz isso já. Só que eu tô aproveitando a oportunidade de algo que está sendo gravado. Ah, bem. Para que eu possa ser exposto, entendeu? No sentido de eu não tenho vergonha de ser exposto. Pelo contrário, essa exposição é para que eu possa aprender. Tipo assim, para dizer assim, ó, se você não quer ser exposto, erre menos. Porque a gente não quer ser exposto, mas a gente não luta às vezes para não errar. Pra não errar. É Entendeu? verdade. Todo mundo, ninguém quer ser exposto. É Mas a gente verdade. tem que buscar, então. Não quer ser exposto? Evita errar. E quando errar, lembra que os seus erros vão ser expostos. Porque na Bíblia, Deus não escondeu o pecado de ninguém. Então eu queria pedir, viu? Aproveitar essa oportunidade, pedir perdão Amém. e Amém. agradecer a Deus, porque isso, pelo contrário, foi legal isso, porque melhorou nossa relação, né? Sim, A é nossa relação verdade. melhorou, nós ficamos mais próximos Começou e até. tal. Realmente, a gente começou a A conversar mais. mais, exatamente. Foi. E hoje começar o podcast aqui falando, você falando que admira ouvir minhas pregações e tudo, para mim é um presente, um privilégio de Deus. Então, seja alguém que um dia eu feri e que a ferida não tirou admiração, respeito. Então, eu agradeço a Deus Amém. por Já essa tá perdoado. oportunidade. Obrigado. Já tá perdoado há muito Muito tempo, mas obrigado. amém. Mas é Glória a porque Deus. sabe uma coisa que eu vi? Uma vez eu vi, lendo Zaqueu, eu tenho uma coisa assim, o pregador tá pregando, eu escuto três pregações, acredita? Três. Como Quando a assim? pessoa tá pregando, eu escuto três mensagens ao mesmo tempo. Eita. Vou explicar. Eu escuto que a pessoa fala, Aham. eu escuto como se fosse paralelo. É, como é que fala?
aquilo que é praticado aquela palavra, e eu escuto, tipo, de forma crítica como alguém que prega. Então, ao mesmo Entendi. tempo que eu estou escutando a pessoa, eu escuto o que ela está falando, eu escuto o que ela, onde, tipo assim, onde ela quer chegar, já vejo, mas eu também faço, eu tenho aquela mensagem crítica. Eu já vou podando exatamente. É como se eu pegasse a mensagem, eu escuto a mensagem, já jogo no lixo que eu vejo Aham. que não absorve, que Sim. não coisa, absorvo o que eu vejo que é coisa, já podado, já absorvido, e entro aqui numa prática, tipo assim, onde que eu coloco agora a minha Aplicações, né? Como se fossem ah, não, a minha aplicações. parte. Tipo assim, Ah, aí eu sim. ressignifico de novo o que A eu acabei de mensagem. podar de receber e trago pra Entendi. mim. É, e isso me ajuda demais, porque, pensa, eu aprendo muito enquanto eu tô ouvindo. Eu escuto uma coisa aqui. Nossa mente, então, na pregação, ela deve estar É, só trabalhando, né? quando a pessoa, por exemplo, prega muito ruim, por exemplo, aí eu fico só orando. Tem gente que, tipo assim, eu fico orando, falo, ora, falo, Deus usa, tem misericórdia. Não sei, ela tá falando um negócio ali que ela Não, não é tão nada, não é certo. isso tá certo, não. Não deixa as pessoas perceberem, não. Deixa a pessoa perceber o que ela falou ali, Aham. ela tá dando isso uma coisa que é antibíblica, ela não percebeu. Eu entendi o que ela quer dizer, que eu conheço a pessoa, quando a gente Uhum. conhece também, gosta da pessoa, também facilita, né? Sim. Eu conheço, mas ela falou um negócio que não é legal, dá mais por tanta coisa, e aí eu vou orando intercedendo. Então, quando a pessoa prega, e às vezes eu tô mais, quando eu não tô absorvendo, eu tô mais intercedendo que tudo. E tem hora que eu preciso até fechar o olho. Porque se eu ficar de olho Já não vê aberto, pra eu não não pecar. ora e acabo com a expressão facial Aham. falando que a pessoa se sente errando, entendeu? Aham. Que é Deixa eu não ver pra difícil. não pecar. É tipo Tipo isso, é isso. difícil. Mas me ajuda. Uma vez meditando, que além de ler, medito, né? Que eu fico com o texto na cabeça e vou orando e meditando. A passagem de Zaqueu para mim é o resumo do evangelho. O evangelho é isso, ó. Jesus entrou na casa de Zaqueu, representa Jesus entrar na nossa vida. Aham. Quando Jesus entrou, Zaqueu disse assim: Senhor, eu vou pegar metade que eu tenho e darei aos pobres. E se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aqui para mim é o resumo do evangelho, é a síntese do evangelho, é a visita de Jesus na casa de Zaqueu. Por quê? Porque a gente acha que procura Deus, mas no final ele diz: Zaqueu, desce depressa que hoje convém pousar em sua. Isso. O Zaqueu tá querendo ver Jesus e Jesus chega falando o nome dele. Já chega com, tipo assim, revelando a intimidade que o Zaqueu não tem com Aham. ele, mas ele revela, entendeu? Então o evangelho é isso. Jesus, Deus já mostra que ele antecipadamente, a gente acha que está procurando ele, mas antecipadamente ele já está vindo ao Ele nosso já encontro, conhece. isso, para ter um relacionamento conosco. Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu fala, metade que eu tenho os dou aos pobres. E se eu tenho defraudado, muita gente prega e tira esse si. E esse si é importante. Porque esse si revela o caráter de Zaqueu. Zaqueu não está falando que ele é ladrão. Uhum. Se Zaqueu fosse ladrão, igual a maioria dos pregadores prega, porque ele era isso, roubava, mas Jesus chegou na vida dele e ele parou de roubar. Não está escrito isso lá, não. Está escrito, se eu tenho defraudado alguém, prejudicado, roubado, seja o que Uhum. for, eu vou restituir 4 vezes mais. Espera aí, se o cara tem um perfil de ladrão, como que ele vai dar metade do que tem aos pobres e só com a metade vai restituir 4 vezes Quatro mais vezes mais. que ele roubou? Não faz sentido. É. Ou seja, ele não teria condições de corrigir os seus erros, dando a metade primeiro. O que está acontecendo ali é que Zaqueu é chefe dos publicanos. Então, como chefe, você erra sem ter errado. Eu vou explicar como. Quando alguém que me representa erra, eu errei. Entre aspas, né? Tô falando humano. Aham. Então, a minha imagem está como erro para o outro lá. Ah, o líder não sabe disso? Então, ele está falando, se eu tenho, ou seja, eu vou verificar. Se eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Que ele também tá. Quando Jesus chega na nossa vida, a gente parece certinho, parece tudo belezinha. Quando Jesus chega, a gente descobre tanto de defeito. É É verdade. como a luz aqui, ó. Você coloca uma luz forte, Forte. aí você começa a ver os cravos, os negócios, né? É. Por isso que o pessoal passa maquiagem na televisão, né? Porque a luz é para filmar uma luz Ela revela, forte. né? Ela revela muitas imperfeições. E aí usa a maquiagem. Isso. Então, quando Jesus chega, é essa luz forte. E aí ela revela os pontinhos que ninguém estava vendo. Então ele fala: então o que é o evangelho? Jesus entra na minha vida e aí eu mostro que eu mudei. Metade aos pobres. O que mais? Aí eu vou reparar os erros que eu cometi. Então eu não posso ser um crente só que, eu mostro que eu mudei de uma metade dos pobres, vida que segue. Não. O evangelho vai me cobrar. O que você puder reparar dos seus erros, você vai fazer. É O que você não verdade. puder, pede a Deus a oportunidade.
Deus me dá a oportunidade de reparar. Eu não quero só o perdão, eu quero ser reparador de brecha. Eu quero ser alguém que repara a brecha, que faz a diferença. Entendeu? Que, oh Deus, eu errei, eu quero que o Senhor me dê oportunidade para reparar aquela brecha. Eu quero que dessa oportunidade eu possa revelar a Deus. Então, aquele é o resumo do Evangelho. E aí muita gente peca nisso, que aceita Jesus e quer ir falar para os parentes, quer ir falar para os pessoal Que aí de apontar os Jesus. erros dos outros. Não vai resolver. Sabe como é que resolve? Dá metade que você tem aos pobres. O que significa isso? Começa mostrando que você abriu mão de tudo que tinha e se revelando uma nova pessoa. Depois que você se revelar uma nova pessoa, agora você pode ir e reparar os seus danos. Por quê? Porque o seu testemunho já chegou na frente. É. Então o evangelho é isso. Eu não posso aceitar Jesus e já querer começar a testemunhar. Eu aceito Jesus e começo a pregar sem palavras. Entendeu? Eu começo a pregar sem palavras, com atitude. É onde muitas vezes muitas pessoas vão errar. A pessoa aceita Jesus, já lança um livro. Ah, vou contar minha história, que eu aprontava todos. Não, filho, você não vai falar nada. Entendeu? Fica um tempo aí. Vai viver seu processo. Revela o que Jesus, Uhum. o que vale a pena Jesus ter entrado na sua vida. Depois que você revelar, agora você pode contar a sua história. Mas lembra, você não vai contar ela para ganhar, não. Você vai contar ela com o objetivo de reparar os seus erros e seus danos que você causou nas pessoas. Então, para mim, o evangelho é isso. Muito bom mesmo. Aí no final dessa história tem mais alguma coisa? Do que? Do Zaqueu? É porque, ó. Seria só isso mesmo. Não, porque o evangelho é o seguinte: você começa, ele dá metade aos pobres, certo? Ele Isso. prova que mudou. Isso. Depois ele repara o passado. Então, quando ele. Isso. Transformação. Ó, é o seguinte, ó. Quando ele diz, eu vou dar metade aos pobres, é o presente. O presente dele, ele tá modificando o presente dele. O que ele vai colher no futuro? Não são dos erros que ele fez do passado? Isso. E também coisas que ele fez do presente? Isso. As duas coisas, o Isso. passado e o presente, vai pro futuro, né? A gente vai colher o que está no futuro do passado e do presente. Então o que ele fez? Do presente eu já modifiquei. Mas eu só tenho a oportunidade de reparar coisas do passado depois de ter mudado o presente. Entendeu? Porque o presente mudou o fluxo. Quando você mudou o fluxo, agora que você mudou o fluxo, agora você vai poder reparar o passado. Entendi. É igual, pensa num rio. O rio tá indo. Aí você mudou o fluxo dele. As águas que não passaram ainda, elas vão poder ser reparadas através daquele novo fluxo. Entendi. Então, quando eu mudei aquele novo fluxo, quando eu chegar lá para reparar, falar, fulano, eu errei com você, eu vi que eu errei com você, eu quero reparar. Aí, antes de eu chegar lá, a pessoa falou, não, essa pessoa, ela tá fazendo isso aqui agora, mas ela já provou que mudou. Ela já, entendeu? Aí ela vai receber aquilo com alegria. Entendi. E além de receber com alegria, vai dar para ela uma mensagem qual? Se o outro errou com você, e o outro pediu perdão, e o outro reparou, para pensar que você fez isso com alguém também. Viu que forte o evangelho? Aí é a semente do evangelho multiplicando 30, 60 e a 100 por 1. Agora eu entendi melhor. Isso, aí o evangelho continua. Uhum. Continua, porque quando você faz isso na vida do outro, e ele recebe um bem, que eu falo, por exemplo, gratidão. O que é gratidão? Gratidão é reação de todo o bem que nos foi feito. É reação. Ninguém fala, eu sou grato. Não, eu sou grato, não preciso de nada acontecer que eu já tenho gratidão. Mentira. Gratidão é reação de uma coisa boa. A fonte da gratidão é de algo bom que aconteceu. Então, gratidão é reação. Entendeu? Então, quando você faz o bem para a pessoa, repara as coisas na vida dela, aí você gera nela gratidão, não é? A gratidão Sim. é reação? Aí o que ela vai pensar nessa gratidão? Quem será que eu possa ter feito a mesma coisa? É verdade. E agora, ela tem como até pensar nisso. Por quê? Porque agora ela tem um recurso que ela não tinha antes. Que não reparou? Então, o cara trouxe um recurso que ela não tinha. Com esse recurso que ela não tinha antes, ela pode pegar parte dele e reparar algum dos seus erros. E o evangelho vai dando continuidade. Isso. Só que para mim chegar nesse ponto, eu tenho que provar primeiro que eu mudei. Com ações. E não palavras. Entendeu? Entendi. Não, agora uma vez mais sentido que eu fiz. Eu tô raciocinando, passou sem rápido. Eu sou mais devagar. É porque o que tá na cabeça da gente, né? Fica fácil falar. Aí eu tô assim, não, calma aí, deixa eu entender melhor. Não, mas agora ficou bem mais esclarecido. Não, muito bom essa linha de pensamento. Muito, glória a Deus. Muito profundo, muito inteligente. Meu objetivo de vida é ajudar as pessoas, sabe? Eu oro muito, Deus, na sabedoria. Pra quê? Pra ajudar pessoas, pra
pessoas não passarem por luta, não precisar passar por. E é aquilo que eu falo. Por que que a palavra, como você tá vendo, não preciso ler nada, não tem nada aqui? Por Aham. quê? Porque tá dentro. Quando você começa a praticar isso, quando eu vi isso, eu comecei a praticar. Então eu oro todos os erros que eu tenho, eu oro a Deus para me dar a oportunidade de reparar. E aí é uma coisa que vem. Você quer reparar um erro, o outro não tem oportunidade, o outro fala, não quero. Não, não vou te dar oportunidade, não. Você tá livre. Aquela pessoa, ela falou com você, todo o recurso que você ia me dar, você ia usar para mim, agora você pode usar para qualquer um. Então o que que você faz? Prejudiquei alguém de alguma forma, Uhum. errei, aí identifiquei isso, que é o evangelho, a luz de Deus, a presença de Jesus na nossa vida vai revelar. Isso. Então não é uma coisa que você precisa, né? A presença de Jesus vai revelar. Aí você vai no outro. Quando o outro chega e barra, fala, não vou te perdoar, não quero relacionamento com você, não quero nada. Você não baixa agora e fala, Senhor, ó, já fiz minha parte. Não. Você entende, já entendi, Senhor. O Senhor quer que eu recanalize tudo aquilo que eu ia fazer, estava disposto a fazer por essa pessoa, eu vou fazer para um outro alguém. Entendeu? Uhum. E aí é de onde você nasce agora a misericórdia. Você vai usar para alguém, às vezes, que te ofendeu. Ao invés de usar para alguém que você tinha ofendido, agora você usa para alguém que te ofendeu. Pro outro lado, né? Isso. Então o evangelho é isso. Ele não para. Você não vai parar de jorrar. Aí eu fui no outro pedir perdão. O certo é esse. Eu me mudei, eu identifiquei meu erro, vou lá reparar. O outro disse não. Aí o que, que ele está fazendo? Ele está querendo parar o fluxo do evangelho. Isso. Entendeu? Querendo parar. Aí a pessoa vai querer. Não, já fiz minha parte. Não. O evangelho não aceita isso. O evangelho entende. Não, ele vai continuar fluindo. Agora ele vai fluir. Você fez aqui, era a expressão da graça de Deus que te atingiu. Agora você vai fazer a expressão da misericórdia. Aí você vai usar todo aquele recurso, toda aquela energia sobre alguém que não merece. É assim que você retrata uma coisa que você não pode retratar. Que é o mesmo que seria, por exemplo, alguém faleceu. Poxa, alguém morreu, eu queria ter feito pelaquela pessoa mais. E aí você não pode. O que, que você faz? Você faz para alguém que está vivo. E não necessariamente precisa ser para alguém que merece. Entendeu? O objetivo é sempre ser alguém que você eleva. Se ela merece, você eleva o nível dela para merecer mais. Se ela não merece, você eleva o nível dela para merecer. Que foi o que Jesus fez na cruz. Olhou para João e disse: João, essa aí é sua mãe. Só que ela era tia dele, tia de segundo grau, mas era parente. Aham. Jesus estava elevando ele ela, para a mãe dele. E disse para ela: esse é o seu filho. E estava elevando ele para filho. Filho. Isso. Isso. Então o evangelho mostra isso para nós. Você vai fazer pelas pessoas que não merecem. Só que às vezes ela pode ter um grau de merecimento. Aí você vai fazer o quê? Elevar o grau de merecimento. Quando ela não tem grau de merecimento nenhum, a partir do momento que você faz, ela começa a ter grau de merecimento. Se ela já tem um pequeno grau de merecimento, você eleva o grau de merecimento. Porque o evangelho não pode parar. É. Tem que Isso é fluir. verdade, vai só fluir. Isso, ele vai Só ter que fluir. fluir. Você não pode aceitar que o outro fez isso. Não. Você agora entende que aquele É, ai, não me recurso, perdoou, isso, vai também ser não quero. usado para alguém que Aham. ou não tem merecimento e precisa que você faça alguma coisa para ter, ou já tem e você Vai precisa elevar. elevar. Muito bom, muito bom. Porque às vezes a pessoa fica assim, ai, fui pedir perdão pra fulano, aí fulano não quis aceitar meu perdão, agora também não vou É, às fazer vezes a mais pessoa nada. fica Aí arrasada, empurra. entra em É. depressão. Não, Aí não é empurra, fala assim, isso. não, ele não quis, mas amém. Vou abençoar então essa pessoa, um irmão que tá aqui do meu lado. E pronto, e é isso, vai fluir, a pessoa sentiu a gratidão, ela já vai transbordar aquilo na vida de outra pessoa e aí Exatamente isso. vai. Hoje mesmo eu estava meditando um texto lá, eu estava orando um monte, aí eu pensei em algo. É, quando Jesus foi com Pedro, Pedro, vai lá. É lícito pagar imposto quem? Os filhos alheios. Pedro fala, os alheios, muito bem, Pedro. Para que a gente não escandaliza? Vai lá, pega o peixe. O primeiro que sair no anzol, abre a boca dele, tem um starter. O starter, você vai lá, paga o seu imposto e o meu. Nesse texto, é o único milagre que Jesus beneficia de forma direta. E é interessante que Jesus não pega o dinheiro da sacola. Ele tinha que ir lá no Judas e falar, Judas, me dá um starter aí, para mim pagar o meu. Me dá 2 de dracma que eu vou pagar o meu Aham. imposto. Ou um starter que eu vou pagar o meu e do Pedro. Ele não foi em Judas. E eu orando, perguntei, Deus, por que, que o senhor não foi no Judas? Pegar o dinheiro. Não era muito dinheiro. Com certeza a sacola de Jesus tinha. Que ele era sustentado por mulheres Aham. ricas. A Bíblia diz várias mulheres e muitas mulheres ricas de pessoas, de maridos poderosos, sustentavam o ministério de Jesus. Ele não foi no Judas, não falou nada com o Judas, só falou com Pedro, porque Pedro era devedor também. Pedro estava devendo. Então, aí ele falou comigo, eu falei, por que, que o senhor não foi lá pegar na moeda? Aí ele falou comigo, o que a cobrança é ilegal, imoral e injusta.
E para aquilo que é ilegal, imoral e injusto na sua vida, eu vou fazer um milagre extra. Eu falei, meu Deus, agora eu entendi. Entendeu? A cobrança. E Jesus fala, ela é escandalosa essa cobrança. Chega a ser escandalosa. Mas a gente não vai gerar escândalo, porque Sim. algo é escandaloso. Eu vou gerar milagre de fora. Pra Eu não vou sustentar. usar o recurso que você tem. Entendeu? Eu vou trazer um recurso de uma habilidade que você tem, mas Pedro pescava como? Rede, que ele é pescador profissional. Mas Jesus mandou ele pescar de quê? De vara. Que a pescaria de vara é de pescaria de relaxamento. É esportiva, considerada até esportiva. É de relaxamento, não é de profissional. Então Jesus está falando assim, entre outras palavras, relaxa, Pedro. Entendeu? Aham. Relaxa. Só que aí Deus faz ele pegar o peixe e fala, tem um starter lá, né? E aí ele fala, paga o seu imposto e o... Isso, evangelho é isso. O evangelho entende que quando a graça de Deus me alcança, ou a misericórdia me alcança, para me livrar de algo injusto, ilegal e imoral, eu não fico com o que me sobra. O que me sobra é para me ajudar alguém que também está sofrendo, que é injusto, ilegal e imoral. Só que Jesus precisa falar com Pedro, paga o seu e paga um meu. Ele nem precisava falar isso. Mas por que que ele dá essa ordem? É para ficar registrado para nós. Sim. Que quando a graça nos livra de uma dívida e sobra, a graça está dizendo que sobra não é seu. Tem que fluir no mesmo fluxo. Qual? Eu vou fluir no fluxo do que é uma dívida imoral e ilegal de alguém. Mas só que as pessoas fazem o que hoje? Deus dá um milagre para elas, elas falam, agora eu vou investir isso. Você não investe com a graça. Você flui na graça, mas não usa a graça para investir. A graça não é investimento. Você flui. Ela é como fluido. Então, Jesus está ensinando ali para Pedro. E eu acho isso mó legal, que eu também comecei a orar. Meu Deus, por que que esse milagre não é narrado? Não tem o versículo que fala, versículo 28 seria, eu acho que é o 28. Mateus 17, teria que ter o versículo 28, não tem. Que seria assim, e indo Pedro voltou maravilhado, porque aconteceu tudo conforme Jesus lhe dissera. Não tem esse versículo, que conta o testemunho. Uhum. Tem o versículo, Deus dando a ordem, mas não tem o versículo falando que a ordem foi cumprida e que aconteceu conforme a ordem. E eu perguntei para Deus também, por que que não tem? E aí ele falou comigo. Porque o crente acredita em todos os tipos de milagre, menos o financeiro. Quando a pessoa precisa de dinheiro, de que a gente escuta? Dinheiro não cai do céu. Se o céu, a rua é de ouro, de cristais, de jaspe é o seu muro. Gente, dinheiro cai do céu. Basta o dono do céu querer cair. Ele vai cair do céu se o dono quiser. Não estou falando isso aqui de não trabalhar, de ser preguiçoso. Eu estou dizendo que quando a pessoa precisa de um milagre e ele é financeiro, ele vai cair do céu. É Deus é que vai fazer acontecer. Deus que. Confiando. Isso. Então, Deus, o Senhor fez de propósito. Vou falar um milagre de testemunho, mas não vai ter o testemunho contado. Vou liberar a palavra. Alguma vez a palavra de Jesus liberada não se cumpriu? Não. Mas essa foi liberada, mas não tem um testemunho que ela cumpriu. Ficou em aberto para dizer para nós o quê? Você crê que uma vez que Jesus falou acontece? Mesmo que alguém não disse que aconteceu? Então crê, vai ter milagre financeiro na sua vida. Igual você vai casar, né? Vai ter milagre financeiro na sua É vida. pra mão que vai Exatamente. receber. Vai ter milagre financeiro na sua vida. Por quê? Amém. Que você precisa. E por quê? Porque você está honrando a Deus. Você está fazendo para honrar a Deus. Não é só para ser feliz, que feliz você já é. Entendeu? Você está querendo que aumente a felicidade. É tipo isso. Então, vai ter milagre financeiro na sua vida. Você vai chegar no altar e vai falar assim, Deus, como é que a gente conseguiu fazer tudo isso? Que do nosso recurso, de tudo, a gente não tinha como sonhar com tudo que aconteceu. Isso é o quê? É milagre de Deus. Milagre financeiro. E aí eu vi que o milagre financeiro não é narrado. Aí Jesus começou a falar no meu coração. Encheu meu coração. Por que que Jesus não narrou? Esse milagre não tem o escritor, que no caso é o próprio Mateus. Inclusive, olha como é que Deus faz. Deus pegou um cobrador de imposto, um ex-cobrador de imposto, para narrar uma cobrança de imposto indevida e não contar o milagre final. Ou seja, Jesus escolheu um cara que sabe que é porque está dos dois lados. Sabe o que é cobrar imposto e sabe o que é pagar imposto para falar sobre um milagre, sobre uma cobrança de imposto indevido. Mas ele não narra o final. E aí Deus foi enchendo meu coração. Sabe por que eu fiz isso? Para ensinar para as pessoas e perguntar: você acredita que tudo que Jesus fala acontece? Então por que você não acredita na sua vida financeira que vai ter um milagre? Você acredita que se Jesus falou a palavra financeira de milagre na sua vida, vai acontecer?
Você se incomoda porque não foi contar na Bíblia? Já a resposta é: me incomodo. Eu me incomodo. Por que não teve versículo? A Jesus, que bom que você se incomoda. Porque você vai ser você o contador do milagre financeiro. Você vai contar o que a Bíblia deu espaço para você contar. E por que ela deu espaço? Porque Jesus liberou a palavra. Jesus liberou a palavra, vai ter milagre financeiro. E eu declaro que tem sobre tudo que é ilegal, imoral e injusto. Eu vou fazer milagres. Entendeu? Uhum. E aí não tem falando. Por quê? Porque Jesus está deixando em aberto. Seja você o contador do milagre financeiro. Seja você. O que o Mateus não narrou, não contou, você vai ter a oportunidade de contar e honrar Jesus. Aí quando eu vi isso, eu descobri. A minha mente, né? Que é a mente pregador, vai nos textos, tudo que. Aí eu, minha mente vai viajando, né? Tipo, pra achar um versículo, tipo assim, fala de dinheiro, né? Tipo, tem vários, mas a minha mente parou em um milagre financeiro também. Qual? Segundo Reis, capítulo 4, acho que se não me falha a memória, do versículo 1 ao 7, tem o milagre da viúva. A viúva perdeu o marido, e ela vai até o profeta e fala: olha, os credores estão na minha porta, querendo levar meus 2 filhos, porque para pagamento da dívida, que o meu marido morreu. Mas meu marido era servo, e ele temia o Senhor. E aí o Eliseu fica assim, tipo, né? O que eu tenho a ver com ele? O que eu E faço aí agora? ele pergunta para ela assim: tá bom, o que você tem em casa? Aí ela fala: eu não tenho nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite, uma vasilha de azeite. E ele dá uma palavra para ela: vai a todos os teus vizinhos, pede vasilhas, muitas vasilhas emprestadas, a todos os teus vizinhos, entra na sua casa, fecha a porta e vira o azeite nas vasilhas. E ela faz isso. Quando ela fala com os filhos, traz mais uma, e os filhos respondem, não tem mais, o azeite para. Então, muitas vasilhas foram cheias de azeite. Ela volta no profeta. E aí ela fala com o profeta tudo o que aconteceu. E o profeta diz assim: vai, vende, paga todas as suas dívidas, ou seja, não só essa que quer levar os seus filhos, mas todas as outras, paga todas as suas dívidas, milagre financeiro, Uhum. e viva tu e teus filhos do resto. Acabou a história. Mesma coisa está acontecendo aqui no Antigo Testamento, o que aconteceu com Jesus falando. Qual? Na hora que virou milagre financeiro, na hora que falou de dinheiro, porque o azeite multiplicou, mas o azeite não é dinheiro. Mas quando o azeite vai virar dinheiro, tem que virar dinheiro, falta o versículo. Qual o versículo que falta? Do mesmo jeito do Lucas 17. Se não faz memória, a partir do versículo 24. Só que eu sei que termina no 27. No mesmo jeito, não tem um versículo que fala assim, e indo, aconteceu tudo conforme foi falado. Uhum. Na primeira vez acontece, né? Como o profeta falou. Quando vai virar dinheiro, olha que legal. Quando vai virar dinheiro, não tem um versículo. Não tem um versículo falando, e indo ela, fez conforme tudo que o profeta falou, e pagou todas as dívidas, e viveu ela e os filhos dos filhos dela em prosperidade. Faltou um versículo que narra o milagre financeiro. Mais uma vez, Deus está falando aqui com a gente. Olha eu aqui de novo. Liberando a palavra de milagre financeiro. Mas não deixo ninguém contar que aconteceu ou não aconteceu. Por quê? Para te perguntar. Você crê que vai ter milagre financeiro na sua vida? Você crê? Eu creio. Amém. Então, assim como você crê que vai ter milagre financeiro na sua vida, você vai contar o que deixaram de contar. Entendeu? Você vai contar. Jesus fez milagre financeiro. Na Bíblia, ele só libera a palavra. Na minha vida, ele realiza e eu conto. Entendeu? Então, eu declaro isso sobre Forte você. isso. Em nome Amém, de amém. Jesus. Foi uma coisa que Deus me deu, uma revelação que foi nem na faculdade eu não conseguia achar um sentido para esse texto. Que milagre esquisito, porque Jesus nunca participa de um milagre diretamente. Só que ele não precisa participar, mas ele vai participar para ensinar Pedro. Quando você receber o milagre financeiro e Jesus te tirar de uma dívida, tire alguém da dívida também. Principalmente se sobrou. Se sobrou, o propósito é tire alguém de uma dívida. E sobrou para tirar alguém de uma dívida igual, tira alguém de uma dívida igual. Sobrou para tirar de uma dívida menor, tira alguém de uma dívida menor. Não queira investir com aquilo que Deus te tirou de uma angústia. Semeie no mesmo fluxo e tire a angústia de alguém. É forte, né? Muito bom. Seja, ou seja, seja o agente do seja o agente combatente da ilegalidade, da imoralidade e da injustiça. Eu vou te dar recurso para isso como? Primeiro te tirando da situação e depois fazendo você tirar outra situação. Porque no evangelho não é isso? Não é só viver o evangelho. É fazer outros a terem a oportunidade de viver o evangelho que eu vivi, que eu vivo. Sim. Tá vendo como é que é? O evangelho aparece também no dinheiro. Entendeu? Como? Quando eu pego o dinheiro e faço a mesma coisa que Deus fez o dinheiro fazer na minha vida. Me tirar de uma aflição,
de um problema, sabe? Resolver, né? É, Uma coisa. Essa questão dos versículos não ter, né, o final, não é muito interessante? interessante, porque essa passagem mesmo eu já li, eu tô assim, tá, e aí? Ela fez isso mesmo? Que deu, né? Não tem, né? E a mesma É, coisa lá em Jesus, aí é o próprio Jesus, tipo, aqui é o profeta liberando a palavra. Então, o profeta representando a palavra de Deus. E aqui é o próprio Deus, a palavra, falando a palavra. A conexão. Seja numa escala menor ou numa escala maior, os dois não têm quem narra o testemunho. É. Entendeu? Os dois não têm. E aí, olha que interessante. A palavra, quando vai virar dinheiro, olha como é que encaixa em tudo lá no Lucas 17. Tudo parece ser igualzinho. O que que Deus fez? A palavra foi liberada. Você vai pagar suas dívidas e vai pagar viver. a minha. Tá. Isso. Então o que acontece? Ela tinha que pagar a dívida dela, que a dívida dela representava o quê? A angústia dela ou dos filhos? Dela. Primeiro dos filhos, porque eles que seriam escravos. Tá. Entendeu? A dívida primeiro era a angústia dos filhos, porque eles é que seriam escravos. E depois dela. Estava atrelada a angústia dos filhos, até poder até ser maior. Mas quem ia ser escravo, quem ia trabalhar, Sofrer lá sofrer era... mesmo, Sim. seriam os filhos. Sim. Então, quando ia virar dinheiro, ia salvar primeiro quem? Os Os filhos. Entendeu? E automaticamente em seguida, ela. E voltava de novo para quem? Os filhos. Viva tu e teus filhos? Do resto. Isso, voltava para os filhos e voltava para ela, tá vendo? É o fluxo. Quando Deus tira eu da aflição, a aflição, ela tomou responsabilidade, porque ela é a mãe. Então, a primeira é dos filhos, mas como ela toma para si, tá em primeira mão dela, como autoridade. Aí ela é usada para os filhos, volta para ela de novo, e volta para os filhos de novo. Tá vendo o fluxo? A mesma coisa do Pedro. Paga o seu, paga o meu. Quando ele paga o dele, paga o Jesus, volta para quem de novo? Para ele. Ele tá livre. E Jesus? Livre também. Aí fica aquele fluxo, entendeu? Fluindo. É verdade. O evangelho é assim. Transbordando na vida do outro. Isso, exatamente. Isso é o evangelho. Então, pregação para mim é isso. É uma coisa que dá. Tá vendo? Agora tenta colocar em prática. Você sair daqui e pensar: o que eu posso fazer? Não, eu já tô aqui, já viajando, já tô então. assim, repensando, né? Aí você nunca mais vai esquecer o que eu falei. E não vai precisar anotar. O que é interessante é isso. Você não vai precisar anotar o que eu acabei de falar. Vai gravar na sua alma o que você vai falar. Gente, por quê? Porque você sai pensando: o que eu posso fazer? Então, já entendi. Eu faço, transborda. Transborda, mas volta de mim de novo. Por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, dai e dá-se-vos-á. Foi até um dia, eu tava na fila da casa lotérica. Tava na fila na casa lotérica. A mulher tava na minha frente. Ela falou assim, eu moro lá no condomínio da Dilma. Eu falei, menina, onde que a Dilma mora? Nem sabia que ela morava aqui em BH. Ela falou, não, só mora ali naquele Minha Casa Minha Vida ali, no Jardim Vitória, indo ali pro Jardim Fátima. Ela falou, eu não sabia que a Dilma morava lá, não. Brinquei assim com ela, né? Ela falou, então, eu moro lá. Aí ela foi, mostrou pra mim, falou assim, mas eu queria casa, sabe? Mas pelo menos eu tenho meu apartamento e vou te falar, só cobro 6% do salário do meu marido. Sabe quanto que eu pago lá? Tipo assim, você fala, né? Quanto? É pra continuar a conversa, né? R$ 60 que eu pago. É a minha prestação. Aí eu falei assim, então creia que de um dia Deus vai te dar a sua casa. Esse é só um sinal que ele tá te abençoando. Agora olha essa Bíblia que eu falei. Aí eu falei com ela, e essa Bíblia que você tá na mão? Só que não era Bíblia. Era um carnê, assim, de pagar prestação de carro. Eu chamei de Bíblia só pra chamar, né, trazer pra cá, pra conversa. Aí falei, isso aqui é o carrinho que a gente tá pagando, hein? Aí eu olhei assim, era 300 e pouquinho a prestação. Na época, eu falei, mas essa prestação aí tá barata, né? Pra um carro, prestação de um carro, ela é um barato, mas pra nós, pra nossa realidade, é um pouquinho puxado. Eu falei, não, mas dá pra pagar, não dá? Ele falou, dá pra pagar. Aí eu falei, então é assim, ó, tá ruim, mas tá bom, mas tá ruim. E Deus tá fazendo, né? Você tem que olhar sempre pelo que Deus tá fazendo, não pelo que falta, falei com ela. Aí eu conversando assim com ela, e eu vi que ela tava em crise, ou seja, ela contava uma coisa boa e logo uma coisa ruim ela lembrava. Contava uma coisa boa, conversando, e o meu filho assim. E aí Deus falou comigo na hora. Eu tava assim, sorteando as contas pra pagar. Sabe que você joga pro alto? Você não sabe nem qual que você paga, você joga pro alto, caiu, você fala, vai ser essa, vou pagar. Não tinha dinheiro pra pagar todas as contas. Não tinha, tá o dinheiro pra lá. E aí Deus falou comigo assim, pega R$ 100 e dá R$ 100 pra ela. Não pode ser 50. E também não pode ser duas notas de 50.
pega uma nota de 100 sua e dá pra ela. Aí eu, né, respira Jesus, peguei a nota de 100 na hora que tava chegando a vez dela aí e falei, olha, aqui, Deus mandou te dar. Aí ela pegou o dinheiro assim, virou e começou a chorar. Começou a chorar, falou assim, virou e falou assim, foi Deus mesmo que fez isso, minha senhora, eu tenho certeza que foi ele. Eu tenho certeza, Certeza. certeza. Milagre financeiro, só ele que faz, né? Tipo assim, tenho certeza que foi ele. Aí ela chorou de novo, voltou e falou, mas foi Deus mesmo, foi Deus. Foi Deus, eu falei, eu sei, foi Deus, eu tenho certeza que foi ele. Aí ela virou pela terceira vez e falou assim, hoje, eu fui na casa de uma pessoa e a pessoa me deu uma palavra dura. Por isso você tá na luta, sabe por quê? Você tá desviada. Você está desviada, por isso você tá na luta. Aí ela chorou. Ela falou, Deus me perdoa, porque realmente a pessoa falou uma coisa que me magoou. Que ela usou uma coisa que eu tô fazendo, afastada Aham. do evangelho, para falar das minhas lutas. E para falar que as lutas eram por causa da minha decisão. Então, ela se sentiu envergonhada, mas ferida ao mesmo tempo. Envergonhada com Deus e ferida. Aham. E aí ela veio orando e olhando pro chão. E ela falou assim, eu falei com Deus em pensamento, Deus, eu vou pagar todas essas contas. Graças a Deus, tenho dinheiro para pagar, mas eu não tenho dia da feira da semana. Eu vou pagar, mas vou ficar sem nada. Não tenho dinheiro para comprar nada. Tomar seu não, nada, 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 nada. O senhor podia me ouvir e provar que me escuta, mas eu achar 100 reais. E ela foi olhando pro chão para achar os 100 reais. Olha, Entendeu? você vê. E aí Deus falou comigo, dá 100 reais, uma nota de 100, não duas de 50, que era o que ela tava imaginando. E ela foi e contou isso pra mim, meu filho atrás de mim, né, que tava a gente junto. Imagina, meu filho encheu o olho de lágrimas, assim, tipo, segurou para não chorar. O pessoal da fila, que era grande, ficou assim, meio assim, impactado com aquilo, né? Acontecendo ali. E ela pagou, foi embora, eu paguei, fui embora. E aí eu tava em casa orando, fui fazer uma visita no lugar. E quando chegou, eu contei o que tinha acontecido, como é gostoso a gente ser usado. Tipo assim, eu não tinha o dinheiro para pagar todas as contas, mas a minha alegria de ser usado por Deus e ser resposta de oração era tão grande que eu nem pensava nas contas, era grande demais. E outra coisa que eu pensava, se Deus pode usar alguém sem condição para pagar tudo que precisa pagar, para ajudar uma pessoa que não tá em nada, ele pode suprir minha necessidade. Então, tipo assim, é uma alegria muito grande. E aí eu tava num lugar, contei isso. E aí a pessoa chegou para mim, na hora que eu tava indo embora, e falou assim, ô, pastor Giovanni, gostei muito da sua atitude, fui impactado. E Deus falou comigo para me tirar 360 reais. Aí eu voltei para casa, cheguei na sala e comecei a chorar, assim, ficar emocionado. Eu falei, Deus, eu não contei com objetivos que alguém tivesse compaixão de mim e me abençoasse. Não foi. Eu queria contar como um testemunho que Deus vê a gente em todas as esferas da vida. E que Deus é misericordioso. Eu disse para aquela mulher: olha só, você está desviada, não voltou para a igreja ainda, e Deus ouviu sua oração. Se você desviado, afastado, orou e Deus ouviu a sua oração, imagina se você reconectar com ele de novo. Quantas outras coisas que você não pode viver. Foi a palavra que eu deixei para ela. E ela reconciliou ali na hora, na mesma É hora. isso que eu ia falar. Comigo. Na mesma hora ela orou ali e tal. Foi muito rápido. Deu aquele. A gente não quer chamar atenção, né? Então faz uma coisa rápida e ir embora. E aí quando eu cheguei em casa para orar para agradecer, feliz, falei, meu Deus, eu dei 100 reais, ganhei 360. Não, Mas tipo eu assim, tô... me mostra mais como Glória eu a tenho que dar Deus, 100, né? Tipo assim, primeira coisa que a gente Quem pensa, mais que né? eu tenho que Quem mais abençoar? que eu tenho que dar 100, 200, né? Tipo assim, eu Mil dei reais. 3 vezes mais, 360%, sei lá, 3 vezes mais. Aí na hora você já pensa isso, né? Meu Deus, me mostra mais alguém para me continuar. Eu preciso, eu quero mais, né? Quero ser mais abençoado. E aí na hora ele falou comigo, na hora me veio na mente o texto: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Tem texto que fala transbordante e tem texto que fala transbordando. O que veio na minha mente na hora foi transbordando, que é gerúndio, né? O gerúndio no grego, ele dá a ideia do gerúndio no sentido de continuidade. Transbordando significa tá hoje, Contínuo, né? contínuo. Não fala a hora que acaba. Aham. É uma fonte. Então, na hora Deus diz para mim: quem diz para você que esses 360 é o fruto total dos 100 reais que você deu? É o fluxo. Você nunca vai saber o quanto é que você de fato ganhou por causa daqueles 100 reais.
Porque ele representa muito mais do que só valor financeiro. Ele Verdade. representa a cura das emoções, ele representa a experiência emocional, ele representa testemunho que vai ser passado para outras pessoas. Tem É um muita campo que você não coisa vai saber envolvida. até onde que vai fluir. Sim. E nesse campo todo, você também vai colher. Então, eu fiquei feliz. Então, sempre que eu posso fazer alguma coisa, eu faço. Eu sempre lembro disso. Recalcado, sacudido, transbordando. Transbordante. Mas sempre. Você nunca vai saber. Então, não é. Você vai fazer algo e Deus não quer que você saiba justamente por isso. Para que a gente não se torne gente matemática, sabe? É. Que faz e já Faz só sabe pra quanto vai receber. receber. É, você fala, não, vou dar 100, vou ganhar 360, então vou dar 200 para ganhar 720, entendeu? Vou dar 300 para ganhar Aham. 930. Não, né? Sei lá, 1030, né? Não é matemática, não é. É fluir. É algo que Deus não quer que você saiba. Por quê? Porque Ele não quer que a sua obediência, ou as suas ações, esteja baseada no retorno que você vai ter. Sim. Por isso que Ele não fala Não tanto que tem a gente vai. influência, né? É, não tem influência. Senão Senão não todo tem mundo vai glória. ser bom. Exatamente, senão não todo tem mundo- glória no que a gente faz. Né? Por Verdade. isso que a Bíblia também vai dizer assim, ó, faça o bem, que ao seu devido tempo, Deus te recompensará. Porque tem hora que você faz e não vê. Eu lembro no início desse ano, no final do ano pro início, Aham. eu perdi a chave, não sabia onde eu tinha batido o carro, tava no concerto, veio de Uber pra igreja, pra virada do ano aqui na igreja, eu vim pro Uber pra ser e tal, e eu não sabia se eu tinha esquecido aqui na igreja ou se eu tinha esquecido dentro do Uber, eu não tinha memória. Nossa. Na hora que você perde, assim, você fica tão. Aham. E aí deu aquele clima lá em casa, tipo assim, a gente ficou um clima chato, né? Perdi a chave. E aí o que acontece? Eu acordei cedo, e aí eu fui orar, dormi e fui orar para Deus. É, eu sei que eu tenho a benção. Qual benção que eu tenho? Eu tenho a benção de não perder o que é necessário não perder, e tenho a benção de ganhar em dobro aquilo que o Senhor me permite perder. Eu creio que eu tenho essa benção, sabe? Eu creio. É um negócio que é só quem vive que sabe o que eu tô falando. Aham. Eu creio que eu tenho a benção de não perder coisas importantes. E quando perder, é porque Deus quer me dar no mínimo em dobro. É uma experiência que eu tenho, é o que eu creio. Eu falei, e a chave para mim é importante. Então, fala comigo, Deus. Me revela onde que eu perdi essa chave, de que forma que eu posso recuperar, me direciona. E orei. E dormi também, foi assim, eu vou falar com você uma coisa. Eu tô triste, porque o ano virou e eu virei o ano vermelho. Mas eu sou obediente. Tudo que o Senhor manda eu faço, eu faço. E esses tempos todo que eu andei de Uber aí, o senhor falava comigo assim, enche o tanque do Uber, eu olhava assim, tava lá quase na reserva, uns na reserva. Eu falava com a pessoa, para aqui. Aí eu enchia, a pessoa começava a chorar, falava, meu dia hoje foi terrível, ganhei só R$ 4. É, tem uma filha, aí contava, sabe? Aham. Chorava tal. Eu não falava que eu era pastor para não perder, que você fala que é pastor, tudo que você faz de bom, os outros acham assim, não é mais que obrigação. Entendeu? Você não pode falar nem que é crente. Tem que fazer tipo 007. E aí, vários testemunhos, todos, vários Ubers que eu enchi o tanque, Deus falou, enche o tanque. Aham. Só que foi Deus, o senhor tá falando pra encher o tanque das pessoas e eu tenho que pagar o conserto do meu carro, franquia, do seguro, tipo assim, 3 mil, né? Um tanto. E aí, eu dormi no vermelho. Virei o ano no vermelho. Porque eu tava fazendo tudo que Deus mandou. Então, eu fui parar no cheque especial. Aham. E no cheque especial, eu ainda tinha feito. Entendeu? Eu não deixei de fazer quando eu cheguei no cheque especial. Meu cheque especial é pouca coisa. Mas é pouco justamente porque você tinha- não tem condição de ser muito. Então, seja aí, você já sabe. E aí, eu falei, ô Deus, na mente, né? Eu falei, Senhor, eu obedeço tudo que o Senhor faz. Eu terminei o ano no vermelho, comecei o ano no vermelho. Mas a sua palavra diz que a gente colhe o que a gente semeia. E eu não considero que eu estou colhendo aquilo que eu tenho plantado. Dá um sinal que, para mim, que vale a pena continuar fazendo, ou seja, seu devido tempo, né? Deus vai abençoar. Dá um sinal. Aí eu pego o Uber pra. Aí na hora eu tive a imagem, eu vim dar a oferta e colocando o celular e a chave pra escrever, que eu escrevo no Aham. envelope, meu nome, família. Eu sempre escrevo no meu envelope de dízimo. Família, ministério, unção e graça. É tipo um código, tipo, é uma Aham. oração. Deus abençoe minha família, abençoe meu ministério, com unção e graça. Entendeu? Tudo que eu tiver na vida, fizer na vida com unção e com Aham. graça. E eu faço isso. E aí eu escrevo. Aí eu lembro, eu falei, acho que eu deixei a chave lá na igreja. O celular eu peguei e deixei a chave em cima do lugar, da mesinha, na hora que eu fui dar a oferta. E aí eu vim aqui e não é que tava lá a chave lá?
Nossa. Só que na hora que eu vim, o Uber que eu vim quebrou. Na hora que você veio buscar. E eu vim de Uber Black, que era Não. carro automático. O carro do cara quebrou. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei tão chateado que eu nem pedi outro Uber, eu vi o resto a pé. Sério, eu fiquei triste. E na hora que eu tô vindo assim no Uber, assim, chateado, triste, a pé, não, pelo menos eu já sei, eu vou achar, vai estar lá. Depois eu pego outro, para não gastar dois, Aham. três Uber, eu vou gastar só dois. Vou a pé e o outro eu pego. Não vou andar mais na volta. E aí, na hora que eu tô vindo no meio do caminho, a pessoa que faz aniversário dia 1º de dezembro, mas já pessoa de janeiro. Pensa uma pessoa que fez aniversário, é aniversário dela. Eu não tenho contato assim com ela assim. Ela vira e fala assim, Pastor Giovanni, eu estava orando e Deus disse, dá R$ 1.000 pro meu certo hoje. E ela me deu os R$ 1.000. Eu saí do Nossa. vermelho e do cheque especial e fiquei Aham. positivo. E eu falei assim, olha o que que Deus faz. Deus faz alguém que você deveria dar presente, ser presente. Ser a manifestação da presença de Deus. Aí depois ela mandou mensagem, Pastor Giovanni, como é bom a gente obedecer. Deus mandou te dar 1.000, não foi? Eu ganhei mais de 8.000. Ó, Eu glória a te dei Deus. 1.000, eu obedeci a Deus, sem esperar nada em troca. E ele no Aham. mesmo dia me respondeu com mais de R$ 8.000 de volta. Eu só tô te contando porque às vezes a gente ganha a bênção de alguém e o inimigo quer lançar que a gente é peso. Não, eu queria dizer que você é tão bênção que até te abençoar nos faz ser abençoado. Eu falei, aí completou a bênção total, né, na minha mente, né? Então, assim, eu creio sobre isso. Quando você flui, continua fluindo, não para. Então, sem continuar no exercício, sempre obedecendo. Nessa época que eu tava, eu peguei um carro emprestado. Não queria pegar. A pessoa falou, pega, pega. Aí eu fui dirigir o carro. O volante estava meio quebrado. Sabe quando o volante tá Uhum. quebrado? Gente, como é que a pessoa dirige com o volante quebrado? Eu falei, troca. Eu falei, mas senhor, se o carro é emprestado, o senhor já sabe, né? Tipo, troca. Aham. Aí eu troquei. Aí eu olhei assim, os pneus, os tapetes tudo rasgado. O negócio tudo. Ele falou assim, troca. Foi mais Jesus. Troquei. Aí eu olhei assim, cheio de teia de aranha, as portas meio assim. Eu falei, passou desengripante. Aí eu passei. Aí ele falou, agora você vai trocar os 4 pneus. Aí eu falei, senhor, mais dois ali estão praticamente novo. Só dois que tá muito ruim. Ele disse, troca os 4. Eu troquei os 4 pneus. Fui lá, troquei. Passei dei Casa Bahia. Troquei os quatro Você pneus. elogiou 10 vezes. Aí o senhor falou comigo, se fosse pra você, você sabe que você não ia fazer assim, né? Você sempre faz o melhor. Então vai lá e pinta as rodas. Tinha calota, era roda. Aham. Roda aquelas antigas, Sei. aí com calota. Aí troca as calotas. Aí eu fui lá, paguei pra pintar as rodas no cartão de crédito. E paguei A calota a nova. calota nova. Aí Deus falou, agora só falta lavar, encher o tanque pra devolver. Eu falei, mas nem usei o carro. Direito, tipo assim, eu tô o dia inteiro arrumando o carro. Eu não resolvi nada pra mim ainda com ele. Aí ele falou, vai lá, leva, bora. E os 2 pneus bons, deixa dentro dele. É pra deixar os dois bons dentro do carro, no Aham. porta-malas. Fui lá e troquei. Aí, tal, pensa na alegria da pessoa. O carro tava todo, recebeu novo, né? Seus quatro Novo? pneus. Novo? Eu devolvi o carro. Tapete, O volante. volante. Aí a pessoa começou assim, a ficar impactada com Deus, né? Nossa. É. E aí, obedeci tudo que Deus mandou. A pessoa chega perto de mim depois de noite, fala assim, nossa, eu ia comprar 2 pneus, só que eu não tive condição. E a fulano de tal, falou o nome da pessoa, fulano de tal, falou comigo, você quer os pneus e tal? Aí eu fui e falei com ela, queria que sim e tal, mas eu acho que ela não entendeu, tipo assim, ela falou, perguntou se eu tinha trocado os pneus, se eu tinha trocado só dois, eu preciso de dois. Que a pessoa tava sondando para abençoar, entendeu? Ela. Só Aham. que ela não entendeu, e aí ela não entendeu, achou que era só uma conversa normal. Era pra falar se ela queria ou não, entendeu? Entendi. É. Aí eu fui falando, não, eu sei quem tem esses 2 pneus, é o número do seu pneu, que eu tinha comprado os 4. Aí eu liguei pra pessoa, falou aqui, sabe fulano, que você tava sondando? Ela tava precisando de pneu. Ele falou, mas eu tava sondando ela, pra abençoar ela, né? Tipo assim, é que eu tinha ganhado pra abençoar. E ela não entendeu. Eu falei, coisa de mulher só. Às vezes você não entendeu o que ela falou, ela não entendeu o que você falou, mas a gente já entendeu que Deus quer que você abençoe ela. Aí ele foi lá, deu os 2 pneus. Aí eu entendi porque Deus falou, compra os 4.
É porque Deus ia usar aqueles dois que ia ficar lá semi-novo, que tava novo, Aham. pra ele abençoar outra Outra pessoa. pessoa. Entendeu? Que Deus queria usar ele, tipo assim, pra ele se sentir como? No fluir da graça. Sim. Eu ganhei 4 pneus novos, mas eu tenho 2 novos pra abençoar alguém que precisa de 2. Entendeu? É Pra ficar com verdade. 4 novos. Você entendeu como é que Deus é Sim. tremendo? Porque ele Sim. poderia fazer o quê? Mandar eu comprar 2 aqui e me revelar a pessoa que precisava dos 2. Porque depois ela vai falar comigo, ia acontecer naturalmente. Eu ia descobrir que ela precisava de 2 e comprava os 2 pra ela. E abençoava 2 pessoas com pneu. Não, ele fez o quê? Abençoe um com 4. E Uhum. deixa eu usar esse pra abençoar. Pessoal, outro. Top Aí é o demais, né? fluir, né? E Tudo, isso, e eu, tudo e eu liga. tinha acesso às 2 pessoas. Tudo liga. Ou seja, eu vi Deus mostrando isso. Por quê? Deus quer, Ana, ele quer te abençoar. Mas ele quer que você saiba, você não é peso para ninguém. E ele vai te abençoar transbordante para que você abençoe outra pessoa. Entendeu? Por isso que a Bíblia é transbordante. Para que a pessoa não se sinta assim, eu fui abençoado, eu sou peso. Não, você não é peso, não. Você também é expressão da graça de Deus. Assim como flui em você, flui também a partir de você. Amém. Você tá falando pra Ele eu tá tô falando recebendo muito. tudo, eu tô recebendo Eu tô tudo. sentindo que você tá recebendo também, viu? Deus te abençoe no nome de Jesus. Que a palavra é assim. Uma vez, acho que eu já encerro, né? Eu tô falando demais. Não, já Eu nem não sei sei, o que só tem. pastor. Não tem luzinha, não tem cronômetro. Eu tô aqui, sabe? Eu acho que eu tô pecando aqui, Deus. Aonde que eu tô pecando? Que eu não tenho cronômetro pra Tá mim, na a gente bênção, vai não, tá na fluindo. bênção. Porque eu tô sentindo que Deus vai te abençoar também. Eu não sei o que você precisa, mas é, é, eu tenho um irmão. E aí eu tava na igreja, Deus me deu uma revelação pro jovem. Eu olhei pra ele assim, Deus falou assim, ó, ele tá orando pra me promover ele. Ele quer ser promovido em trabalho, ele tá orando. Ele quer ser promovido. Diz pra ele subir 7 vezes no monte, e eu vou promover ele. Aí eu falei com ele, ô Paulo Henrique, eu tava aqui, Deus falou comigo que você tá orando pra ser promovido. Aí ele já assustou, né? Tipo assim, não. É, Deus, Deus, é, amanhã já vou ser ô, promovido. glória. Aí ele ficou felizão, né? Eu falei, Deus mandou te dizer, sobe 7 vezes no monte que ele vai te promover. E aí você escolhe 7 dias consecutivos, uma vez por semana. Mas a forma que você vai escolher vai demonstrar quanto você quer ser Aham. mais rápido também. Ele falou, vou 7 dias seguidos. Aí o meu irmão caçula tava do lado. Olhou pra mim com aquela cara, tipo assim, fala comigo. Mas, tipo assim, Deus não mandou falar diretamente com ele, só com o outro. Passou um mês e meio dessa revelação. Mês e meio, tô lá no culto. E aí ele ganha oportunidade para lá, para falar, e quer testemunho. Gente, Paulo Henrique vai dar um testemunho. E ele falou, gente, eu tava ali fora, na porta da igreja, quando Deus deu revelação pro Giovanni, e ele falou comigo, você tá orando para ser promovido, e Deus manda te dizer que você subir 7 vezes no mundo, que ele vai te promover. Tô viajando para São Paulo, vou fazer um curso pela Honda, vou ficar no hotel uma semana inteira, vou viver a experiência que eu nunca imaginei que ia viver, porque eu acabei de ser promovido. Que bênção. É, Completão. não é top? Glória a Deus. Aí, beleza, ele desce e sobe meu irmão. Aí meu irmão falou assim, gente, eu tava lá, do lado, ouvindo a profecia que era para outra pessoa. Mas eu ouvi também o que Deus mandou fazer. Porque era uma palavra que tinha condicional. Faça algo para demonstrar, né? Faz. Revelou algo oculto, mas revelou algo para fazer. Então eu falei, Deus, eu tô pedindo. A profecia não foi para mim. Mas eu vou usar a mesma receita, vou subir no monte também. Pela fé, É. né? Aí ele falou, gente, eu tomei posse de uma profecia que não estava sendo diretamente para mim, mas como tinha um fluxo para obedecer, eu falei, vou obedecer nesse fluir aí. E aí, hoje eu te contar para vocês, eu também fui promovido. Nó, Aí essa experiência foi versão muito dupla. forte para mim. Eu tava contando aqui para ela, falando com ela, mas senti também que Deus, sabe, tá te abençoando. E tá muito na questão financeira, sabe, na questão de resposta do financeiro, mas também Amém. do fluir para mais, sabe, do fluir, do transbordar. Ou seja, é a gente pensar assim, ó, cara, eu nunca imaginei que eu ia ajudar alguém a pagar o mesmo valor da dívida que eu tenho hoje. Umas coisas assim, tipo, você fala, é só Deus. Sobrenatural mesmo. É, e aí você sente muito abençoado. Por quê? Você já sente abençoado por Deus ter feito na sua vida. Mas só que como Deus não fica devendo nada para ninguém, a partir do momento que você fez pro outro, virou semente. Agora você vai colher o que você nem tem dimensão. Entendeu? Nem tem. Então por isso que é bom a gente obedecer, né? A gente vive milagre para se tornar milagre e continuar recebendo do próprio milagre. É, A fonte jorrando. eu penso no evangelho como um rio. Jesus vem,
passa pela gente, mas a gente é usado também para desaguar em outras pessoas, né? É Sim. exatamente esse fluir. Muito, É. Glória a Deus, que muito Deus forte. abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui, de Amém, falar. pastor. Espero que contribua quem assistiu o vídeo, quem vê os cortes, se Com sinta certeza. abençoado, Com né? certeza. Eu já preguei muito para ateu, sabe? Eu conto assim pro ateu, às vezes, alguma coisa. Igual esse dia eu tava falando com a pessoa que ela vai no centro. E ela tava cheia de guia e tal, e ela foi lá em casa. Aí eu contei pra ela, né? A experiência. Falei, você sabia que eu já fui no hospital? E aí eu cheguei lá no hospital, era dezembro. 24 de dezembro. E eu fui fazer uma visita no hospital pra uma pessoa que eu não conheço, a pedido de uma pessoa que me conhece. Véspera de Natal, e eu fui. Que eu sou um pastor integral, né? Então, eu atendo gente de igreja, não igreja, de tudo que você imaginar. Ah, me acionou, precisou da minha ajuda, eu vou. E eu fui. Só que tava chovendo. E eu falei, Deus, não tem como eu atravessar aqui, não tem guarda-chuva. Eu vou, na mente, vou esperar até 10 horas. Deu 10 horas. Não parou de chover, eu vou voltar pra casa. Porque molhado eu não entro no CTI pra orar pra ninguém. E aí deu 10 horas e não tinha parado de chover. Só que como eu sou muito matemático, eu penso, se eu obedecer 10 horas dentro dos segundos, que completa 10 e 1, eu tô sendo desobediente. Entendeu? Então deu 10 horas, eu fiquei olhando o relógio assim, o ponteiro. Quando deu 35 segundos de 10 horas, a chuva parou. Eu falei, nu. Você imagina uma chuva de desenho, que é aquela chuva. Forte, né? É. E aí a chuva parou. Do nada, 35 segundos a chuva parou. Não. Eu olhei assim, eu falei, nu. Resposta. Vai ter experiência hoje. Eu pensei, Deus já tá me dando sinais aqui. Aí eu entrei, o pessoal deixou eu entrar. Foi no Isoleta Neves, a rampa de lá pra ir pro CTI. O chão todo é bege, a rampa do CTI é preta. Sério, gente, eu achei que eu tava tendo visão espiritual. Eu falei, não, isso aqui deve ser espiritual. Depois eu fui observando, não é nada espiritual, não. O chão é É preto preto mesmo. mesmo. É, eles trocaram o piso, colocou o chão preto da Nossa. rampa que vai pro CTI. Imagina que horrível. E aí eu fui, cheguei lá, eles começaram a pregar pra mim, que Deus, estou lá depois de 4 dias. Só que era um pessoal que ia no centro de Macumba. Eu falei, os caras do centro tá pregando pra mim, Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu pensando comigo, né? Que Aham. Deus ressuscitou lá depois de 4 dias. Um profeta orou pro menino e começou a citar texto bíblico. Eu falei, rapaz, eu não preciso estar aqui, não. Aí o Senhor falou comigo, eles estão mentindo. Aí eu perguntei o que tinha acontecido. Eles contou a história lá. E Deus falou, estão mentindo. Não foi isso que aconteceu. Eles foram fazer coisas que ele sempre faz, que não me agrada. Levou o jovem. E agora tá morrendo medo do jovem morrer e a culpa do sangue da morte dele cair sobre eles. Porque sempre eles falam que fazem o que não me agrada. E eles sabem. E aí dessa vez eles levaram e o jovem passou mal. Entendeu? Aí eu fui lá orar no quarto. Na hora que eu fui orar no quarto, eu fiz assim, Senhor, meu Deus, meu pai. Aí a mulher já veio atrás de mim. A mulher, eu não tô repetindo as palavras dela, não. Só fazendo algum som embolado. Aham. Aí que leguei aquela. E começou a fazer uma reza, um troço. Nossa. Eu parei de orar, né? Porque eu tô aqui, Senhor, meu Deus, meu Isso pai. dentro do quarto. Não sei TI. Falei, gente. Poxa, que povo sem educação, Deus. Se quer chamar um pai de santo, uma mãe de santo, uma benzedeira, chama cada um num horário diferente, pelo menos, né? Mas os dois no mesmo horário. Cada um num dia é. Aí eu falei, Deus, se eu sair daqui e esse jovem não acontecer nada com ele, a mulher vai falar assim, ó, eu vou ter que fazer um trabalho para desfazer o peso que esse pastor trouxe, para fazer um trabalho novo para o menino levantar, porque ele estava em coma. Eu falei, Deus, se der ruim, eu vou ser o culpado. Porque são duas fés em conflito aqui nesse cenário. Aham. Se der bom, a mulher vai falar que ela fez isso aqui para poder tirar o peso, apesar de ser gente boa. Eu trouxe uma carga muito grande de pessoas que eu atendo, que eu possa ter ajudado, que eu atendi. Para levar a glória. Não que eu tô aqui para levar a glória. A glória é sua, mas se der certo, eles vão levar a glória. Porque eu não vou estar aqui para poder ser a última Uhum. palavra. Vou embora. E o que eu faço? Eu falei, o que eu faço? Ele falou comigo, o que você falar, filho, eu faço. Aí eu falei, que eu falar? Pensei num peso de Aham. responsabilidade. Eu falei, Deus, repete pra mim, pra ter certeza que o senhor falou foi isso mesmo. Ele falou, o que você falar, eu faço. Pode falar que eu faço. Eu falei, Senhor, como é que é? O que você falar, eu faço, filho. A resposta. Ou, Não. naquela hora eu saí, deixei a mulher fazendo a reza dela. E saí. Fui lá neles e falei, ó, vocês são tudo acambados de gente safada, sem vergonha e mentiroso. Aí,
Eu acabei de falar que vocês são safados, sem vergonha e mentirosos. Vocês não têm coragem de me repreender, sabe por quê? Que é o que vocês são. Mentirosos. Vocês foram fazer o que não agrada a Deus e levaram ele. Só que vocês estão tudo morrendo de medo dele morrer. O sangue da vida dele cair nas costas de vocês. Aí os caras assim, ó. Assustado. É. Aí eu falei assim, só que detalhe, para vocês todos saberem que Deus ouviu minha oração, eu vou falar a hora que ele vai levantar do coma. E vocês vão ter convicção que Deus ouviu a minha oração. Deus não só está revelando que vocês estão mentindo para mim, não. Além de revelar que vocês são mentirosos, ele também vai provar para vocês que ouviu a minha oração. Porque eu vou falar o horário que ele vai levantar do coma. Quando der 17h40, antes das 18 horas, entre 17h40 e 18 horas, antes de acontecer 18 horas, depois das 17h40, a partir de 17h40, ele vai levantar do coma. E vocês vão se assustar. Falar, não é que o pastor aconteceu o que o pastor falou? E aí eu olhei pro cara que tava mais assustado. Falei, você, ele assustou. Imagina. Mas você, se vira pra pegar meu telefone, que eu não conheço ninguém aqui. Mas eu não tô aqui porque alguém descobriu meu número. Então se vira, pega meu número. 18 horas, eu quero 18 horas em ponto. 18 horas em ponto, você vai mandar uma mensagem e falar assim, pastor, o menino levantou do coma, o jovem de 19 anos, levantou do coma. Eu quero que você manda mensagem para mim. Você vai ficar responsável de mandar mensagem para mim para dizer que cumpriu o que eu falei. Que Deus ouviu a minha oração. E fui embora. Deu 17h46. A mulher que vinha na igreja, que me chamou, mandou mensagem. O menino levantou do coma. 17h46. O pessoal tá maravilhado. A família tá assim, tipo, falou que vai na igreja, que vai agradecer. Eu nem chamei ninguém para vir na igreja, falei nada. Falou que eles vão vir na igreja para agradecer, que tal, não sei o quê. Estou maravilhado. Eu falei assim, por que você tá mandando mensagem? Eu tô esperando 18 horas. Quando der 18 horas, eu quero a mensagem chegando pro meu celular do rapaz lá. Ou deu 18 horas certinho. O cara mandou mensagem assim, ô pastor, tô até com medo, tremendo aqui para escrever essa mensagem. Aconteceu igualzinho o senhor falou, o Lucas levantou do coma. Você não era crente e converteu. Não, não, sabe o que acontece? Deus faz milagre para incrédulo. Sabe por quê? O que não é incrédulo já é um milagre. Às vezes a gente não entende, fala, não, mas Deus fez um milagre naquela pessoa e ela continua rebelde. Deus fez um milagre e ela nos converteu. Deus fez. Porque os milagres são para os incrédulos. Para os que creem, eles já são milagre. Entendeu? Eles já são milagre. Eles já creem. Entendi. Então Deus faz muito milagre para quem não merece, para quem não acredita. Muitos assim dessa forma, para despertar e revelar graça. Para quando chegar e falar, ah, Senhor, Deus não. Eu curei quando você não merecia. Eu fiz quando você não acreditava. Eu sempre me antecipei para me revelar a vocês. E vocês me rejeitaram. Então eu vivo muita experiência assim, Deus me usar pra gente, que às vezes confessa Jesus, igual a Israel. Israel, quando o Elias orou que eu fogo do céu, todo mundo gritou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No dia seguinte ele fugiu porque teve com medo do povo entregar ele para Jezabel. Ou seja, porque eles só reconheceram Deus na hora do milagre e por causa do milagre. Mas depois voltou a mesmo espírito de, entendeu? De se entregar, de rebelde, de não estar ainda preparado, purificado. Entendeu? Mesma coisa. Aí eu fui, o que eu fiz? A pessoa tava lá, eu fui contei isso pra ela. Tipo assim, porque ela vai no centro, ela tava com guia. Ela entra em casa e às vezes ela volta de ré, porque tem umas regras, sabe? Tá namorando aí, não faz negociado, porque mundano faz, né? Mas ela não faz, porque não tá lá, não pode fazer. Quando faz evolui algum passo no centro, cada passo tem uma regra. Então, nesse passo, 3 meses não pode fazer nada. Um beijo, não fica pegando nada, imagina. Um dano namorando com a macumbeira, acontece isso. E eu fui contei pra ela, falei, tá vendo? Lá o poder do centro não ajudou nada, a reza brava da mulher não ajudou nada. Agora vamos falar, a reza brava dela ajudou? Tem como você falar que ajudou, não? Sabe por quê? Porque ela não tinha nada pra falar. Mas quando Deus fala, ele dá dia, dá data, dá hora. Ele mostra que ele é o todo-poderoso, está no controle de tudo. Ele é pai da eternidade. Ela foi impactada assim. Eu falei, não que eu tô aqui pra falar que eu tô duelando. Mas eu tô aqui pra dizer que a gente tem muitas provas infalíveis da fé genuína, fé verdadeira em Cristo Jesus. E que a gente não precisa ceder pro mal. Geralmente a pessoa vai pra macumba porque ela tá ferida, ela tá cheia de decepção, tá cansada de viver em injustiça, ela tá cansada de as coisas acontecer com ela e ficar por isso mesmo, tá cansada de ser ninguém, entendeu? Ela quer poder, ela quer se vingar, ela quer
crescer, e ela vai por um caminho que ela sabe que dá um retorno rápido, que pode dar, que também não é uma regra, Uhum. né? Então ela acaba cedendo esse caminho. Eu falei com É. ela, não vale a pena, entendeu? Expliquei ela sobre o filme da Mulher Maravilha. Você já viu o filme da Mulher Não, Maravilha? nunca vi, não. Já viu assistir o Mulher Maravilha, aquele, o 2 Mulher Maravilha 1981? Dia. Então, nesse filme, tem uma pedra que é chamada Pedra do Desejo. Ela foi criada pelo o deus da mentira, que é o Loki, o deus da mentira. Pedra do Desejo. Você encosta nela, chega perto dela e você pensa no desejo, fala um desejo e ela realiza. E aí a Mulher Maravilha, que tinha perdido o namorado no primeiro filme, que ele morreu fugindo com o avião cheio de bomba, ela deseja ter ele de volta. Só que, tipo assim, o mal tem poder. Mas ele pode usar todo o poder que ele tem e não consegue trazer uma pessoa de volta à vida. A mesma pessoa. Não tem. Porque Jesus diz: quem morre, se for para o inferno, não sai de lá. Se for para o paraíso, não passa de lá. Ninguém do inferno passa para o paraíso, ninguém do paraíso passa para o inferno para salvar. Tem um abismo que separa até as dimensões, tanto do inferno e do paraíso. Assim também como Jesus disse, não tem como voltar para avisar que existe mesmo Uhum. lugar de tormento. Não tem como voltar. E aí Jesus fala, lá nós tem a palavra dos profetas para crer. Se isso não for suficiente, nada mais é. É. Então, eu falei com ela, tá vendo? Vê que o mal tem poder, mas ele é limitado. Então, o que que acontece? Ela deseja o namorado dela de volta, o namorado dela volta. Mas volta como? Um outro homem fala com ela toda a memória que o cara tem, que o diabo pode fazer Aham. isso, né? Ele tem as informações do passado da pessoa, e, e ele aparece para ela. Quando ele é um homem, a câmera é um homem. Quando ela olha, ele vira o ex-namorado. Quando ela tira o olhar, volta o homem normal. E de vez em quando ela vê o homem normal e vê o namorado. Aham. Dá Daquela. daqueles, né, tipo, interferência. Aí, aí eu falei com ela, só que a pedra faz uma coisa. Ela cede o desejo da pessoa, mas ela tira algo da pessoa. Mas fala que alguma coisa ela vai ter que dar. Só que não é a pessoa que dá o que quer, a pedra que escolhe. Então a pessoa que faz a macumba, ela acha que o diabo tá pegando a galinha, pegando o dinheiro, pegando a vela, champanhe. Nada disso, aquilo ali é só o ritual. Ele vai escolher o que tomar. De quem tá fazendo, às vezes, o trabalho e de quem tá pedindo. Entendeu? Então, quem tá fazendo o trabalho, para não ficar nele, ele faz o trabalho. Porque o trabalho vai dizer assim: ó, tô fazendo trabalho pro fulano. Então, se tiver que cobrar, Pra cobrar é para dele. cobrar do fulano. Sobre esse trabalho, é Aham. para cobrar do fulano. Por isso que tem o trabalho. O trabalho é como se fosse pro cara, o cara que tá fazendo o trabalho parecendo de falar assim, ó, não é eu, é ele. Só que ele tá no reino das trevas, né? De qualquer forma. Mas você entendeu como é que funciona, né? Sim. E aí a pedra faz o quê? Te escolhe alguma coisa. Aí uma outra mulher lá, que era muito amorosa, mas era lerdona, mas muito inteligente e amorosa, ela chega perto da pedra e fala: eu queria ser como essa mulher. Só que ela não sabe que era a Mulher Maravilha. Então ela não sabia que, além da graça que a Maravilha Uhum. tem, de tudo, ela tinha os poderes. Então o que acontece com ela? Ela ganha poderes. Ela fica graciosa e ganha poderes. Que é o que a Maravilha é, né? A Mulher Maravilha Aham. é. E aí o que acontece? A Mulher Maravilha vai perdendo os poderes, que é o que a pedra escolhe tirar dela, que é o que torna ela Mulher Maravilha, é ser os poderes. Uhum. Porque, caso contrário, era uma mulher comum. Normal. Isso. E a mulher que era boazinha, amorosa e tudo, mas songamonga pra muita gente, ela fica o quê? Perversa. Porque tirou dela o quê? A pureza. O que ela tinha de mais precioso? Era a Uhum. pureza. Eu te dou o poder, mas eu vou tirar o que eu quero. Tirou. Então o que acontece? A mulher vira a vilã, um demônio, e a Mulher Maravilha vira alguém que não tem poder de combater o demônio. Que ela tá perdendo o poder, porque ela queria um namorado. Pra ela ter o poder de volta, ela tem que renunciar ao pedido dela no filme. Aí ela tem que renunciar. Então ela tem que perder aquele namorado falso, que ela de alguma forma sabe que é falso, mas se causa tanta emoção nela que mesmo ela vendo em alguns momentos que é falso, ela não quer abrir mão. Uhum. Entendeu? E aí, no caso do filme, né, ela abre mão e consegue combater outra mulher e faz lá uma retórica para as pessoas entenderem que ela precisava abrir mão dos seus desejos, porque eles cobram. Mas eles cobram um preço que não é a pessoa que escolhe, era a própria pedra. Porque o cara faz um negócio ao vivo e fala para as pessoas fazerem desejo, porque ele fala: eu quero me tornar pedra. Então a pedra deixa de existir e passa a ser uma pessoa. E aí
Tá vendo? A figura do anticristo, né? E ele vai e faz o negócio. Tudo que você desejar, eu faço. E as pessoas começam a desejar a morte do outro. E não sei o que, e vira um caos. Então, é exatamente isso. Entendeu? Eu falei com ela, o mundo espiritual é mais ou menos assim. O diabo, às vezes, se apresenta como essa pedra, só que ele é o pai da mentira. Uhum. Entendeu? Ele fala que vai te dar, às vezes não te dá tudo que você quer. Que pediu. Isso. E E te ainda toma o que é o pede mais ao mesmo precioso, tempo. o que você não abriria a mão. O que te torna quem você é. Ou seja, ele vai tomar uma coisa que descaracteriza a sua identidade. Uhum. Ou seja, ele vai tirar a parte da sua essência. Assim é o mundo espiritual, entendeu? É Então eu verdade. falei assim, o mundo das trevas é mais ou menos assim. Às vezes a pessoa vai ter o resultado, mas o diabo vai tirar algo dela que descaracteriza ela, a identidade dela, o caráter dela. E aí quando vai chegar um ponto que ela vai precisar decidir se vale a pena ou não vale a pena. Mas será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Principalmente para quem fez consciente do resultado, que uma coisa é a pessoa quando faz sem a consciência. Outra coisa ela faz já tem a consciência, né? Aí faz a escolha, né? Isso. Aí eu Escolha. falei com a pessoa lá, tava pregando assim, eu vi que Deus tava tocando ela, sabe? Uma forma de. Eu vejo o filme assim também. Eu vejo a Bíblia. Já analisando também. Pastor, muito Analisando, bom. vendo a palavra. Tipo assim, meu filho eu sempre deixava ver os desenhos e eu via junto com ele. Aí eu assistia e ressignificava o desenho todinho com a Bíblia. Fazendo Falei, analogia, isso é né? isso, isso é isso. Pra ensinar ele sempre ver, Aham. entendeu? O mundo espiritual. Eu vi um negócio no colégio Getsêmano, uma vez eu tava com uma menina da igreja, aí eu vi o para-casa dela. Eu falei, Nu, você tem para-casa assim? Ela falou, meu para-casa é assim, tipo, tem um português, e depois tem uma interpretação de texto, e aí ela tem que ver o evangelho, tem que ver criação, o pecado, a queda, a redenção e a Redenção, salvação, sabe? salvação. Isso. Eu falei, Nossa, Nu. Aí ela falou assim, e detalhe, eu tenho que ver isso no texto que eu tive as outras interpretações. Ache dentro de um texto comum, pensa num texto qualquer. uhum. Aí você pega esse texto qualquer e tenta achar dentro dele criação, queda, redenção e salvação. Salvação. Top demais, né? Nossa, Eu falei, esses muito meninos vão virar monstros quando crescer. Ué. Sério, que desde é, novo, aprendendo a interpretar o texto, na literalidade do sim. próprio texto, e depois pegando o texto para ter uma visão cristã dentro de um texto que não é cristão, imagina a mente dessas crianças quando chegar lá no final. O colégio é sempre que foi isso. Eu falei, esses meninos vão ser extraordinários, vão ser extraordinários. Que é isso que mostra que a pessoa tem a capacidade do ensino, do estudo, mas que ela tem tanta sabedoria que ela consegue ver naquilo ali a aplicação do que ela tem da sua identidade, do que faz parte da sua identidade. Amém, pastor. Obrigado, gente. Muito bom a Valeu. nossa conversa. Agradeço. Fiquei muito feliz de eu ter vindo. Amém. Graças a Deus, foi maravilhoso. Vou fazer uma oração, pode, para agradecer. Pode, Senhor amém. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse momento que a gente compartilhou palavras, experiência, e que não seja apenas uma gravação, porque o Senhor é Pai da eternidade. Então não vou falar data, não vou falar hora, mas quem ouvir essas palavras, que seja a resposta de Deus para o seu tempo presente e para liberar um futuro de paz, de esperança e não de mal. Para que você creia que Deus pode salvar ainda desde criança e trazer a memória, a inteligência, a sabedoria no nome de Jesus, e para crer que Deus liberta da bebida, liberta do cigarro. Deus transforma a vida de pessoas em pessoas que serão a expressão do amor de Deus. E a minha oração é para que as pessoas sejam cercadas de pessoas que fazem a diferença. E se você não for cercado de alguém que faz a diferença, eu profetizo que será você, a pessoa que fará a diferença e vai revelar a graça, a glória e a bondade de Deus aqui na terra, no nome de Jesus. Pai, assim como o Senhor me trouxe aqui, abençoa cada um que está aqui nesse estúdio, fazendo essa gravação. Abençoe a vida deles, em nome de Jesus. Abençoe suas necessidades, para além das necessidades. E me concede alegria como amigo, como pastor, de ouvir testemunhos, ó Pai, de provisão, de resposta de Deus. E eu estou profetizando isso porque eu sei que não vai ser uma provisão para si, mas para si e para outros. Porque é assim que eu desejo. Que vocês não apenas tenham a resposta de Deus, mas se tornem também resposta de Deus. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quer deixar algum recado pessoal? Quer passar seu Instagram? PR Giovanni Martins, se quiser me seguir lá, vai ser benção. Aí você vai conhecer, eu tenho uma esposa, vou chamar ela de Mozinho, tenho um filho, Gabriel. Se perguntar para mim é um filho, se perguntar para minha esposa é três. E tem o João Vitor, meu sobrinho, que foi criado junto, e tem o Pedro também, que foi criado junto. Hoje já são
Meu filho já tem 23 anos, já casou, então o Pedro voltou a morar com a mãe dele recentemente e a gente continua cuidando dele, porque ele ficou tetraplégico e depois paraplégico. Então já tem milagre acontecendo. E a gente crê que Deus vai continuar fluindo, Amém. né? E a gente cuida dele. E como eu disse lá atrás, desde a infância, Deus já me preparou para cuidar de pessoas, né? E não vejo isso como um fardo, mas como um privilégio. E o João Vitor, que é o meu sobrinho. E aí Deus vai trazendo. Hoje o Pedro tem um filho, então ele traz uma alegria grande, o Brian, um menino que traz muita alegria. A nossa família é isso. Meu filho já está casado, tem um ano de casado, Glória a fiquei Deus. feliz demais. Poder ver meu filho não errando erros que eu tive, né? Também foi muito bom. Bom demais a gente ver Deus mudando nossa vida, mudando nossa Nossa história. família, é verdade. A melhor herança que a gente tem é essa, é a herança do caráter. A herança do caráter, ela passa de geração para geração. A herança financeira, às vezes, pode morrer na própria geração. Uhum. Mas se Deus nos der essa alegria, a gente quer deixar a herança de todas as formas, né? Isso é verdade. Seja financeiro, material, mas, sobretudo, a herança do caráter, que é o que passa de geração para geração. Eu agradeço muito, espero que Deus tenha me usado para sua vida, que você curta, compartilhe, né? Comente, se Isso. inscreva no canal da igreja, vem para aqui na igreja fazer uma visita, em nome de Jesus, né? E a gente vai ficar muito feliz de receber vocês. E obrigado mais uma vez pelo convite. Amém, amém, pessoal. O pastor já falou tudo que eu ia falar. Então é isso, obedeça as ordens do pastor. Curte o vídeo, compartilhe com alguém para escutar, né, essa mensagem. E espero vocês no próximo episódio. Tchau!